Olá, pessoal! Começando mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, bate-papo. Vamos hoje saber tudo sobre um assunto que há alguns anos, na verdade, está muito em alta. Dr. Felipe Canavês está aqui com a gente. Ele é ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. Muito obrigada, doutor, pela disponibilidade, por falar realmente desse assunto que está em alta, está em pauta. A gente estava nos bastidores aqui, ele falando, Aline, rede social, então bomba, né, sobre isso, né? Brigadão, tá? Eu que agradeço o convite, Aline. É um prazer falar com vocês. Temos muito papo aqui, a pauta é extensa, acho que na verdade, nem precisa seguir tanto a pauta, que as curiosidades aqui, até femininas, vão surgindo em relação a esse assunto. Lembrando sempre da nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, acreditando no nosso projeto aí desde o início. Bom demais, Unimed. E, claro, a realização, Ponto de Saúde, Amplia Med, apoio Falo Mesmo, comunicação. Mais um DoutorCast no ar, bora lá, doutor, botar esse papo em dia. Eu sei que são muitas questões, então vamos tentar direcionar aí. Primeiro, doutor é daqui da região, a gente fala de Volta Redonda, é formado aqui. Conta um pouquinho dessa história aí de onde você é, como que surgiu a ideia de ser médico. Eu sou aqui de Volta Redonda, sou formado aqui na faculdade na FOA. Eu fiz 20 anos de formado já. E meu pai é ginecologista, e isso me estimulou a fazer ginecologia também. Mas eu sempre eu pensei em fazer ginecologia para focar outras áreas, não a ginecologia mais clássica. Então, inicialmente, eu fiz residência no Rio de Janeiro, na UERJ. Depois eu fiz o mestrado na UERJ também. Depois eu fiz uma formação especificamente nessa parte de cirurgia por vídeo. Então eu comecei minha carreira muito focada para isso, para cirurgia, para videocirurgia em ginecologia. Então muito tratamento de endometriose, coisas nesse sentido. Cirurgias também que a gente faz por dentro do útero, que se chama videoesteroscopia. Ainda faço esse procedimento, que é uma microcâmera que entra pelo útero e vai lá dentro e resolve algumas patologias, tipo mioma, pólipo, algumas alterações. Então, inicialmente, o meu foco sempre foi essa parte de vídeo em ginecologia, que eu achava assim moderno, achava tecnológico e tal. E aí, um tempo depois, já tinha voltado para Volta Redonda, me estimulei a fazer a reprodução assistida. E aí eu fui fazer pós-graduação em São Paulo, em reprodução assistida. Então, eu fiz pós-graduação 3 anos em São Paulo. Depois tive a oportunidade de ir para fora, fiz um estágio fora, nos Estados Unidos, na área de reprodução assistida. E quando eu voltei animado para montar uma clínica completa aqui. Essa é o breve histórico. Resumidamente, né, gente? Resumidamente, porque 20 anos resumir. Contei aí 20 anos, mais ou menos, desde que eu me formei. Desde que se formou. Então, na verdade, o apreço por essa área começou com a vídeo, né? Começou com a vídeo, exatamente isso, Aline. Quando a gente trata, o ginecologista trata procedimentos, doenças, na verdade, tipo endometriose, alterações, que estão muito ligadas à infertilidade. Então eu via essa demanda, né? E eu via que a gente não tinha isso na nossa região. Né? A gente conseguia fazer o tratamento até certa parte e tinha outra parte que as pacientes teriam que procurar um tratamento mais especializado, uma clínica de reprodução assistida. Então elas iam para o Rio de Janeiro, iam para São Paulo, aqui na nossa região, Juiz de Fora, São José dos Campos, algumas cidades, alguns mais centros próximos, maiores, né? Mas principalmente Rio e São Paulo. E aí eu pensei nisso, né? Assim, veio da ginecologia, veio da videocirurgia, principalmente com abordagem para mulheres com endometriose. Assim, eu acho que isso foi o grande gancho. E essa vontade de trabalhar com reprodução assistida no contexto que as pacientes não precisassem mais sair da cidade para poder fazer o tratamento dela. Agora, você falou aí que tem a referência do pai, né? Que é ginecologista e obstetra, mas que não tem a ver com essa área especificamente, porque a gente sabe que dá para ir para muitas especializações, né? Então, não Sim. É a referência. Assim, na faculdade eu já via ginecologia e obstetrícia como uma área muito ampla. A gente está numa cidade, não é pequena, né? Volta Redonda é uma cidade média, mas diferente de uma cidade grande, assim, que a gente tem um leque maior, né, de subespecialidades. Por exemplo, a ginecologia e obstetrícia, dentro de obstetrícia, por exemplo, você tem a obstetrícia, a pessoa que só trabalha com essa parte de ultrassom, só a parte de imagem especificamente, que a gente chama de medicina fetal.
Tem procedimentos hoje, dentro da medicina fetal, hoje você faz procedimentos assim como se fossem cirurgias intrauterinas. Isso é um barato, assim. Se faz cirurgia no bebê ainda durante a vida uterina e depois fecha o útero e a gravidez segue. Então tem muitas coisas interessantes. É um barato e uma doideira, né? É uma doideira, mas é muito legal a possibilidade do bebê ser tratado dentro da barriga, dentro do útero. Dentro da ginecologia, aí tem bastante outras áreas, tipo mastologia, parte de mama, né? Porque normalmente um profissional que faz essa parte, ele normalmente não trabalha em mais outras áreas, ele só parte de mama. Tem a parte da própria histeroscopia e a endoscopia, essa parte de vídeo. Tem a parte de sexologia, que é uma coisa que está crescendo muito. Então, isso a grande parte dos profissionais que lidam com sexologia tem formação em ginecologia. Patologia cervical, que lida muito com os exames relacionados com câncer de colo do útero. Então, eu percebi que a ginecologia obstetrícia era um leque aberto. E assim, com certeza, meu pai foi um estímulo, mas eu vi esse nicho aqui na região de fazer alguma coisa assim, uma subespecialidade, e na verdade não sabia exatamente qual. E inicialmente gostei da parte de vídeo e a parte de vídeo me levou para a reprodução. Foi te puxando. E é interessante a gente ver sempre aqui, né, com os médicos, nichar mesmo, né? Porque ainda mais numa especialidade tão ampla, você se especializar. Você falou aí de, às vezes, ginecologia que se especializa em mastologia. Então, realmente você focar o seu trabalho, até porque haja estudo, né? Se você, já focado, já é uma coisa que não dá para parar de estudar, tem sempre se atualizar, né, doutor? Imagina a sua área, então. Haja estudo, eu fico pensando nisso, né? São 6 anos de faculdade, a residência de ginecologia e obstetrícia hoje são 3 anos, então já são 9. Aí se for para reprodução assistida seria mais 1 ano, no mínimo 1 ano. Quer dizer, fora fora as outras coisas. Na verdade, nem sempre você vai... Eu fiz um mestrado, na verdade. Fiz um mestrado na UERJ e tal. Dei aula na faculdade que durante 10 anos. Eu comecei a dar aula até cedo aqui. E hoje, na verdade, eu não utilizo tanto o mestrado, porque eu acho que o mestrado é uma questão muito focada para a universidade mesmo, né? Para a vida acadêmica. Então, assim, nem sempre a gente vai direto. Eu fiz mestrado, hoje eu não atuo diretamente mais na universidade. A parte de endoscopia de vídeo eu atuo de uma forma bem menos do que a minha formação especificamente. Hoje eu não faço mais obstetrícia, quer dizer, sou obstetra, mas por causa da reprodução, por causa do volume de atendimento, assim, a reprodução é algo que consome muito nosso tempo, é uma coisa que a gente tem que se dedicar muito. Então eu digo isso, assim, nem sempre a gente vai achar especificamente o nosso caminho, né? Mas não dá para abraçar tudo também, né? Então, na verdade, você não atua como obstetra, né? Então, é interessante falar isso. Você ajuda lá esse nenenzinho chegar, né? Mas indica para outros... A importância dessa parceria é muito legal também, né, doutor? Assim, não existe nenhum ginecologista que não é obstetra. Sim, assim, né? É porque assim, atuante, a formação é uma coisa única. Você faz residência em ginecologia e obstetrícia. Mas você vê que tem muitos colegas que focam muito mais em trabalhar com obstetrícia mesmo. Você vê muitos colegas aqui que estão focando na questão do parto humanizado. Então, foco bem mais obstetrícia. Tem pessoas que o foco é mais ginecologia. Tinha uma coisa um pouco antiga, assim, na ginecologia obstetrícia, que é o seguinte, o cara trabalha bastante, assim, com ginecologia obstetrícia. Aí ele vai ficando mais velho, ele vai largando a obstetrícia, que é questão de madrugada, de parto, sabe? Dos partos que... tinha uma coisa um pouco assim, sabe? Acho que hoje em dia não tem mais tanto. Pelo menos a gente também vê bastantes obstetras que continuam, né? Atuam, né? Mas depende da opção, às vezes pelo parto cesariano. Então tem as opções também, né? As formas de trabalhar. Mudou bastante, né? Assim, eu vejo o pessoal, a geração que tá vindo aí, que estão focados em parto, né? E gostam de obstetrícia. Eu não vejo que eles vão se saturar e vão cansar, porque eles gostam. Os outros gostavam também, mas eu acho que, não sei, eu acho que é um pouco diferente. A questão hoje, a parte do parto normal, que foi uma coisa meio que renasceu aí nos últimos 2 décadas mesmo, assim, como uma coisa que foi restaurada. Eu acho que mudou um pouco a dinâmica dos médicos aqui da região também. Você atuou como obstetra, então? Por quanto tempo? Caramba, por quanto tempo? Bom, você falou que como professor foram quase 10, né? Muito tempo. Professor foram 10 anos, foi de 2005 a 2015. 2015 foi exatamente o ano que eu montei a clínica de reprodução, e aí eu vi que gostava muito da faculdade, mas é uma questão de tempo mesmo, uma questão de dedicação.
E como obstetra foi nesse período dando aula também? Eu acho Pegou um pouquinho. Eu acho que como obstetra... Pois é, até nisso eu era ligado mais à cadeira de obstetrícia e depois eu fiquei assim, poxa, mas eu também não tenho feito mais obstetrícia na minha clínica, então ficou uma coisa um pouco sonante, na verdade, assim, ser professor de obstetrícia sem fazer obstetrícia na vida particular, Prática, né? Na vida consultória, na vida clínica. Mas eu não sei, eu acho que também uns 10 anos, uns 10, 12 tempo. anos como obstetra também, mas eu já parei há algum tempinho já. Não adianta, a reprodução humana pegou ele mesmo, assim, olha, Chegou, e as sei se eu peguei a pacientes... reprodução, ela me pegou. Se escolheram ali, ó. Bom, você que está acompanhando o nosso DoutorCast já está seguindo a nossa página, acompanhando tudo no Instagram, no YouTube. Por favor, faça-me o favor, porque olha, no YouTube você inclusive ver na íntegra aqui todo o nosso bate-papo. Nós temos o nosso canal de cortes também no Instagram. Curta, compartilhe, encaminhe para aquela família querida que está aí, às vezes com uma certa dificuldade de engravidar. Temos então aqui um bate-papo muito enriquecedor, só começando, hein, sobre esse papo que está cada vez mais em pauta. Hoje recebendo o Dr. Felipe Canavês, especialista em reprodução humana, e a gente está só entendendo aqui se foi ele que escolheu a reprodução humana, se é a reprodução humana que escolheu ele. Enfim, fato é que já está há quanto tempo já focadíssimo nessa área, doutor? 10 anos. 10 anos. Que é mais ou menos o tempo da clínica também, né? Na verdade, são 11 anos focado em reprodução. 11 anos. Agora, a clínica tem 7. Tem Vai 7 fazer 8 anos. esse ano. Tem a idade de Daniel. Idade de Daniel. Daniel, que a gente vai entrar ainda no assunto Daniel. Calma, Daniel é o filho do doutor, né? Beijo, Daniel, a gente vai falar de você ainda, tá? E da esposa, qual é o nome? Thaís. Thaís, querida, beijo pra você também. Família unida. Thaís não é da área médica, tá aí, ó, ajuda acompanhando os corres, porque é uma correria, né? Imagino essa vida desse esposo aí médico, né, Thaís, Dani? Doutor, como que foi, assim, só pra gente voltar rapidinho, esse tempo, essa experiência dando aula, que eu não sabia, não estava na minha pauta, hein? Você não me mandou, mas imagino que tenha sido também um tempo bem proveitoso, bem enriquecedor. Foi um tempo bem enriquecedor. Eu tinha pouco tempo de terminado a residência em ginecologia e obstetrícia e eu tinha entrado para o mestrado na UERJ. E nesse momento, era um momento que a própria faculdade aqui demandava da questão de titulação, tinha pouca gente com título de mestre, doutor e tal. E aí me convidaram para dar aula e eu gostei, porque assim, eu estava muito estimulado ainda com a obstetrícia, eu gostava muito, ainda gosto, né? Eu não atuo mais. Então eu comecei inicialmente na cadeira de obstetrícia, né? Na faculdade, nessa época era dividido, cadeira de obstetrícia, disciplina de obstetrícia e a disciplina de ginecologia. Hoje as coisas estão bem diferentes, a forma que o curso é dado. É mais juntinho, então. Hoje o curso é dado em módulos, na verdade é um formato bem diferente, mais moderno do que na época que eu estudei, na época que eu também atuei como professor. Mas foi muito bom, assim, principalmente essa questão da timidez, assim, né? Porque você dá aula para 60 pessoas, 70 pessoas, e isso quebra um pouco, né? Porque hoje eu estou falando como jornalista, assim, umas grandes dificuldades os médicos têm esse de comunicar, a comunicação. Só que a comunicação é fundamental, assim, né? As pessoas hoje precisam se expressar bem tanto para os seus pacientes, quanto para a comunidade, quanto para os seus pares, para os seus colegas. E médicos também, que hoje estão focados em rede social, na verdade. Então, o médico precisa falar bem. E para falar bem, talvez uma das primeiras coisas é perder a timidez, né? A inibição. É a prática, né? Então você teve uma escola disso dando aula. Porque assim, você tem que dar aula. Você encara uma turma de 60, acho que eram 60 alunos na época. Quando eu estudei, minha turma era de 80, era uma turma de 60. Muita gente. É muita gente. E é isso, na verdade, né? Então, assim, aí muda, você dá aula para uma turma, dá aula para outra turma e vai conhecendo as pessoas, e as pessoas te questionam. Alunos, na verdade, que estão ali ávidos pelo saber, né? Enfim, e isso é um crescimento, na verdade. Eu tenho excelentes recordações e hoje eu tenho muitos colegas próximos, assim, que são ginecologistas obstetras que estão super bem aqui na região, que foram alunos, então, assim, que eu fico feliz com isso. Imagino, dar aula deve ser realmente
ainda mais para essa quantidade, muito prazeroso. Tive mentorados de oratória, muitos médicos, inclusive, você falando aí da timidez, um médico que era muito tímido e recebeu uma proposta de, depois da gente trabalhar bastante com a oratória, e ele avançou muito, gravou muito vídeo também, e aí conseguiu dar aula, né? O Aline foi chamado para dar aula, eu falei, maravilhoso. Ele, como vai ser? Eu falei, não sei, mas aceito a oportunidade. E é realmente isso que o doutor disse, né? Ali na prática que vai vencendo esse outro ponto que é tão importante, viu? Para os... Aí eu fazendo meu jabá, gente. Mas é muito, muito legal mesmo. 10 anos dando aula é um tempo muito considerável, muito, muito enriquecedor, imagino mesmo. E aí o que você disse, né? Eles questionam, né? Porque estão afoitos ali por esse conhecimento, com vários tipos de questionamento. Isso coloca a gente em diversas situações e faz a gente crescer e aprender, né? Doutor, agora vamos lá. Você falou que começou muito a atuar com a endometriose, além de, né, no trabalho de vídeo, principalmente. Uhum. A endometriose ela é tratada principalmente por vídeo? Existem outras formas de tratamento? Como que é? Então, a endometriose é uma doença crônica, né? Uhum. O que é endometriose em si? Né, o endométrio é o tecido que recobre o útero por dentro, né? Esse tecido ele cresce, teoricamente esperando que o embrião vai se implantar. Como não ocorreu uma gravidez naquele ciclo, esse tecido se descama. Isso é a menstruação. Então, todo mês ele cresce e se descama, né? Então, é um tecido que sai. Os homens não sabem disso, mas as mulheres sabem que na menstruação às vezes vê algumas membraninhas, algumas coisas no meio do sangue, uhum. Né? A menstruação não é só sangue, você vê, né? Consegue perceber parte desse tecido que está indo embora. Uhum. Por algum motivo, né? E tem algumas explicações, esse tecido que teria que crescer só dentro do útero, ele começa a crescer em outras partes, principalmente da pelve da mulher. No ovário, atrás do útero, mais relacionado ao intestino, na frente do útero, mais relacionados com a bexiga. E esse tecido vai crescendo e ele não tem onde sair, esse sangramento dele. Então vai causando algumas inflamações. Ele fica ali grudado e aumentando. Isso é lento, mas isso teoricamente um processo contínuo. Quase que mensal mesmo, que a menstruação vem ali. Quase que mensal pode existir uma tendência de aumentar um pouquinho. Uhum. Então, Existe alguns estudos já no Brasil e no mundo do tempo, que é um dos maiores problemas da endometriose, que é o tempo de demora para se fazer diagnóstico. Então, às vezes, os pacientes estão com dor, estão com uma cólica, que é confuso, porque teoricamente é normal ter cólica na menstruação, é normal ter dor, né? Uhum. Existe a cólica menstrual. Então, esse equilíbrio, que momento que essa cólica não é uma cólica normal. É uma linha tênue, é uma linha tênue. Então, assim, muitas histórias de algumas pacientes. Eu falei com o meu médico esse dia dor, e parece que o médico não deu atenção. Então, tem exames mais avançados, tem algumas coisas, enfim, exames de imagem. Tem essa questão da gente, né, a cólica mais forte, a gente chama de dismenorreia, o nome técnico, né? Dismenorreia seria uma cólica que estaria um pouco fora do contexto da cólica normal. Mas como perceber se é normal ou não, é principalmente o processo gradativo. Uhum. Imagina o seguinte, a paciente começou a menstruar, a mulher começou a menstruar. Há 5 anos depois, nossa, eu sinto muito mais dor que eu sentia. Aí, 2, 3 anos depois, eu sinto mais dor do que eu sentia há 2 anos atrás. Então, esse processo dessa dor que está aumentando é a luz mais amarela de uma possível endometriose. Uhum. Então, a endometriose ela vai fazendo essa inflamação na pelve, e lentamente vai fazendo com que os órgãos vão aderindo, grudando, chamadas aderências. Uhum. Isso tem um impacto imenso na qualidade de vida dessa mulher. Que é uma dor crônica, muito forte. Né? Que ela é uma doença crônica. É uma dor que pode não responder aos medicamentos. Assim, há anos eu não tomava medicamento, agora eu tomo um medicamento. Agora eu tenho que tomar um medicamento mais forte. Agora esse medicamento mais forte não funciona. Agora eu tenho que ir ao hospital tomar um medicamento venoso. Então, assim, vai percebendo que a dor vai ficando até refratária ao medicamento, para a tendência dela ir aumentando. Uhum. Então, é dor que causa dificuldade para ter relação sexual, dor para ter relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar, tudo muito relacionado à pelve. E misturado com isso, tudo isso vem infertilidade. Porque essa inflamação também atrapalha as trompas, também atrapalha o ovário. Que ela obstrui todas aquelas passagens importantes. A obstrução, por exemplo, da trompa, por exemplo, e a distorção anatômica que causa na pelve, né? Porque imaginar que
que a trompa tem que estar aberta, ela não pode estar entupida, e ao mesmo tempo ela tem que estar numa posição razoável para ela conseguir captar esse óvulo que está mais próximo do ovário. E essas distorções vão atrapalhando esse processo. Mas esse não é o único mecanismo que a endometriose causa infertilidade, né? Existem outros mecanismos, simplesmente a inflamação, mesmo que a trompa não esteja entupida, mesmo que não exista uma distorção, mas essa inflamação atrapalha um pouco a qualidade do óvulo, atrapalha o processo da ovulação, atrapalha a motilidade do espermatozoide. Então tem vários outros mecanismos que a gente não sabe todos ainda, mas a gente sabe que a endometriose está muito relacionada com a infertilidade, que vai além dos processos obstrutivos. Então, é exatamente isso, assim, é porque acho que você já conversou com outras pessoas de endometriose, né? Endometriose é um assunto... É um assunto que é recorrente. Eu não sei se a sensação de que ou a endometriose aumentou, ou que a gente tem percebido com maior frequência. Eu imagino assim que a cada paciente com endometriose você descubra algo novo, né? Porque, poxa, essa paciente aqui... É interessante pensar que a infertilidade vem de uma forma quase primordial ali através da endometriose e que não necessariamente às vezes vem só da obstrução. Ela atrapalha outros mecanismos, que a gente só pensa assim, a endometriose ela tá porque ela tá obstruindo a trompa, ela tá... mas isso de até mudar a anatomia, olha que interessante, a gente nunca pensei sobre isso. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que a gente já tem uma resposta, assim, se a endometriose está aumentando ou a gente faz mais diagnóstico. Quer dizer, claramente a gente vê muito mais pacientes hoje com diagnóstico de endometriose. Mas é por quê? Porque os médicos estão mais atentos, pacientes estão mais atentos, os exames ficaram mais avançados? Em parte, sim. Mas tem países que já são muito organizados em termos de saúde pública, que há muito tempo já tem uma característica de fazer diagnóstico de forma mais precisa, está percebendo também um aumento de casos. Então, não é só um viés, assim, não é só uma impressão, assim, claro, o médico começa a pedir os exames mais corretos, os pacientes começam a questionar mais, aparecem mais exames. Não é só isso. Está aumentando o número de endometriose, como está aumentando o número de homens, né? Rapidamente vou falar da parte da masculina. Importante. Está aumentando homens com dificuldade na produção de espermatozoides com mais defeitos, assim. Como, por exemplo, está aumentando alguns cânceres, como está aumentando a incidência de câncer de mama. Está aparecendo câncer de mama cada vez em mulheres mais jovens. Então, existe alguma coisa acontecendo, assim, que a gente não sabe exatamente o que é. Eu já ia perguntar, o que pode ser, né? Então, assim, para não ficar tão, assim, sem vago, assim, então, assim, está aumentando a incidência de algumas doenças. Essas doenças estão aparecendo em idade mais jovens, como a endometriose e o câncer de mama. Exatamente o porquê que está acontecendo isso, a gente não sabe exatamente, né? Entender que alguma interação com o ambiente, por exemplo, muitos países hoje têm uma qualidade do ar muito melhor que tinham há 10, 20, 30 anos atrás, porque hoje existe, enfim, algum tipo controle, de controle, né? E tal. Se fuma menos, na verdade, né? Por exemplo, o ambiente se fuma menos, né? Assim, como era, eu acho isso tão curioso, que eu lembro que na escola tinha professor que fumava dando uma aula, né? Você viu isso? É verdade. E não era uma coisa chocante, era uma coisa dos anos 80, assim, dos anos 90, aluno, médico, né? Eu lembro que médico fumar e você ter cinzeiro em sala de espera, você tinha cinzeiro em restaurante. Hoje essa geração não sabe como é isso, como todos os lugares tinham um cheiro de cigarro. Então, assim, se fumava muito mais e se fumava também de uma forma muito mais passiva, que a gente inalava essa fumaça. Então, não é exatamente a qualidade do ar. Uma das teorias, assim, que tem bastante aceitação é a questão do alimento, o que a gente come. A gente come hoje muito mais alimento processado do que se comia um tempo atrás. Não só alimento processado com a questão química dos alimentos, enfim, mas também de conservantes e de agrotóxicos. Por exemplo, hoje a gente consegue comprar uma fruta que é produzida na Tailândia. Então, como é que essa fruta chega aqui? Então, na verdade, existe... Preservada. Ela é preservada com conservantes, com tudo isso. Quer dizer, tudo isso... Mas isso não é uma coisa tão clara, né? Assim, ainda é... Agrotoxicância era uma coisa clara, assim. Muitos países proibiram vários usos de agrotóxicos porque viram aumentar. E o agrotóxico, ele é mais importante nesse mundo globalizado, porque antes a gente tendia a comer os produtos que eram mais regionais.
né? Então precisava menos desse agrotóxico para o transporte. Então, conforme existe uma demanda populacional, hoje o planeta aumentou, nós estamos 7 bilhões, 8 bilhões, eu acho que fiquei até estava 7 e confuso. pouco, eu acho que era isso aí, Então, quase 8. Cada vez mais você tem que produzir mais alimento, e o alimento tem que, a vaca, o bezerro, o frango tem que crescer mais rápido, as frutas, as sementes, né, você tem que começar a demanda. produzir mais rápido. Então existe uma alteração importante na forma que a gente produz alimento, e existe uma forma muito importante na forma que a gente consome alimento. Então é uma teoria que muitas pessoas acreditam, não está tão clara. Eu pessoalmente acho que é bem provável que seja por aí. Mas existe aumento da incidência. Como assim? Então, existe aumento da incidência da endometriose, existe aumento da incidência de infertilidade de uma forma geral, tanto feminina quanto masculina. E aí a gente falou esse negócio de alimento, né? Toda vez a gente não tem como, toda vez que a gente fala de medicina, a gente volta nisso, a gente come tão mal, né? E ao mesmo tempo a gente fica assim, como sair disso por conta da vida corrida, da rotina? Mas é uma questão de priorizar mesmo, né? De pensar em saúde de uma forma macro e até particular. Mas é bem delicado esse assunto mesmo, porque traz tantos problemas, né? Toda vez a gente está aqui e vai, né? Porque não tem como falar de saúde, falar de sono, alimentação, tem os pilares, né? Atividade física. Então, estamos falando muito de endometriose. Você que chegou agora está acompanhando nosso Doutor Cast, hoje recebendo o Dr. Felipe Canavez, especialista em reprodução humana, médico ginecologista e obstetra. Estamos falando sobre reprodução humana, sobre esse assunto já tão em voga, tão em alta aí. Entramos na questão da endometriose, que é um pontinho aí chave para a gente falar de infertilidade. Não tem como falar desse assunto sem falar dessa... É uma doença, né? Essa doença crônica, sim, como o doutor disse. Acompanhe a gente nas redes sociais, curta, compartilhe, encaminhe esse conteúdo para quem quer entender mais sobre esse universo. Gente, é um universo mesmo, muito assunto, é muito amplo, mas ainda focado na endometriose, que eu acho que é um assunto bem importante. Dentro do seu trabalho, você percebe então que, Aline, existem vários fatores para a infertilidade, mas a endometriose ainda é um carro-chefe com as mulheres, ou existem outros problemas que estão ali no páreo? Então, a endometriose é uma doença muito importante nesse contexto da infertilidade, mas não sei se não pode ser considerada talvez a causa mais frequente, mais comum. Foi ou nunca foi? Não, assim, ela está aumentando cada vez mais sua importância. Mas assim, quando a gente pensa em engravidar, assim, o casal que quer engravidar, o médico tem que pensar em 3 perguntas claras na cabeça dele. Assim, como é que está o espermatozoide? Como é que é a parte masculina? É a coisa mais simples de avaliar. Então, como é que o espermatozoide? Se ele está normal ou não? O espermograma, como é que é o sêmen, né? Como é que está essa parte? Depois a gente vai para as 2 perguntas especificamente à mulher. Como é que é a parte ovulatória, hormonal? E a outra pergunta é como é que é o trato genital, como é que é essa parte anatômica. A endometriose entra muito aqui. Então a gente tem que saber se o espermatozoide é bom, se a paciente ovula e se está tudo certo, principalmente com as trompas. Se o espermatozoide vai conseguir passar por todo esse caminho e chegar lá. Então são 3 perguntas que tem que estar na mente, a gente tem que conseguir responder. Então, sobre prevalência de números, assim, se acredita em torno de uns 35% das causas de infertilidade são causas femininas do casal. Em torno disso, 35% das causas são masculinas. Então, se a causa feminina não é maior do que a masculina, isso é mais importante, porque culturalmente existe um peso muito grande para a mulher, assim, mas, tipo assim, o casal não está tentando engravidar assim, ela não consegue engravidar, ela não conseguiu dar um filho, então é uma coisa cultural, é uma coisa que é da nossa formação mesmo, ainda mais hoje, machista, enfim. Em torno de uns 15 a 20% a causa estaria nos 2, tanto masculino quanto feminina. Em torno de uns 10% a gente não sabe exatamente a causa. A gente chama de infertilidade sem causa aparente. O casal tem uma dificuldade em engravidar, mas os exames não mostram exatamente o porquê, né? Então,
existe a causa masculina, muitas vezes ela é negligenciada, porque o homem não gosta de fazer exame, o homem não gosta de ir no médico. Na minha rotina, na minha prática, é muito comum, assim, a paciente vai, faz exames mais invasivos. Cadê o espermograma do seu marido? Ah, ele vai fazer. Aí volta um tempo depois, tal, mas é porque ele tava não sei o que. Quer dizer, eu percebo, assim, que o cara posterga e a mulher fica tentando, quer dizer, então... e muitas vezes está ali, e ela está fazendo uma opção de exame e está aqui, né? Quase a mesma chance de estar um problema com ela, com a mulher, tem uma chance de estar com o homem. Então, o fator masculino, ele é muito importante. Aí depois a gente vem passar na parte hormonal ovulatória. Uhum. Aí, provavelmente, seja a causa mais comum de dificuldade para engravidar. Não a endometriose. É simplesmente, não é tão simples assim. Esses pacientes que não ovulam bem, a parte hormonal não funciona também. A questão do ciclo, a questão da ovulação, e aí está muito relacionado com a parte hormonal, aí tem relação com tireoide, tem relação com obesidade, tem relação com sobrepeso, aí com alimentação, que a gente volta a falar. Então existe um mundo aí. Então talvez a causa mais comum da infertilidade feminina são as causas ovulatórias e hormonais. Síndrome do ovário policístico, que é muito comum, que é um assunto também que fala demais. Sou paciente disso. Dá um podcast só sobre isso, assunto, né? É a tal da SOP, né? SOP, dá um podcast mesmo sobre esse assunto, porque é um assunto complexo em termos de entender exatamente todos os mecanismos dessa... Não seria uma doença, seria uma alteração, mas ao mesmo tempo estaria muito relacionado, porque é muito frequente, né? E é alguma coisa crônica também, que enquanto a mulher está tomando pílula tende a funcionar bem, e quando ela parar é um ovário que não funciona tão bem, que pode ter uma dificuldade de engravidar. E aí depois você vem para a parte anatômica. Então a endometriose tem um papel muito importante aqui, mas outras alterações têm um papel tão importante quanto a endometriose, principalmente nos problemas das trompas, que são as infecções pélvicas. Muitas infecções até que são contraídas por doença sexualmente transmissível, né? Então, entende também que existe hoje, mulheres têm mais parceiros sexuais no decorrer, né? A gente comparando por décadas, assim, né? Então, aumenta a chance de contrair uma doença sexualmente transmissível que tem um impacto nas trompas, principalmente um germe chamado clamídia. Clamídia. A clamídia é um germe que às vezes não tem muitos sintomas. Ela pode ter um corrimento, nada muito diferente do que um corrimento comum, não tem sintomas muito claros. E aí ela está tentando engravidar, não consegue, a gente faz um exame para avaliar as trompas dela, a gente percebe que as trompas estão alteradas, que estão até obstruídas, e tem como fazer um teste, uma sorologia. A gente pede anticorpo e a gente avalia que ela já teve essa infecção. É igual a gente pede IgG para infecção antiga, né? Para rubéola. Para saber o que tem. Você ter filhos no pré-natal é isso, né? A gente pede vários marcadores de infecção, chamados sorologias, e a gente vê ali se tem uma doença mais recente ou se uma doença antiga. O que a gente quer ver numa gestante é bom ela já ter tido rubéola, é bom ela já ter tido toxoplasmose, é bom ela já ter tido a doença catapora, essas coisas citomegalovírus, porque normalmente essas doenças só tem uma vez. Então ela não vai ter mais durante a gravidez. Que é um risco, né? A grande parte das doenças. Então os médicos avaliam muito nessas sorologias infecções recentes e infecções antigas. Então a gente consegue investigar nessas pacientes se elas já tiveram. Então muitas pacientes têm dificuldade para engravidar, a gente percebe que elas têm um anticorpo antigo, quer dizer, no passado elas tiveram essa infecção por clamídia, não souberam, não teve um diagnóstico, não precisou de um tratamento, porque cura sozinho. É uma alteração, corrimento, é uma coisa, às vezes, que nem é tão sintomático. Às vezes não é tão sintomático e ela descobre. Então, só para falar que a endometriose, ela entra muito nessa questão aqui, ela entra principalmente nessa parte anatômica, né? Então, a causa anatômica mais comum de fertilidade são as alterações nas trompas. E alterações das trompas mais frequentes são causadas tanto por endometriose quanto por doença sexualmente transmissível. E a doença sexualmente transmissível mais comum que causa isso é a clamídia. E dentro dessas alterações anatômicas, além da endometriose, a gente pode lembrar de quais aí que dentro da sua realidade de trabalho aí dá para perceber? Por exemplo, quando a gente fala de mioma, de cistos, isso atrapalha também? As alterações uterinas, especificamente, tendem a ter um impacto maior.
Alguns miomas, conforme a posição dos miomas, podem atrapalhar em engravidar. Ou o tamanho dele. Tamanho e posição. Então, não só atrapalhar em engravidar, como aumentar a chance de abortamento, como aumentar a chance de parto prematuro. Né? Então, assim, lembrar que quando a gente está na posição aqui de médico que está fazendo tratamento para engravidar, a gente não quer que engravide. A gente quer que nasça bem no final. Né? Então, não é só o engravidar, claro, né? Porque, teoricamente, no meu caso, como eu não faço pré-natal, então... Tipo, resolvi isso e não é isso. No fundo, a gente tem um compromisso com essa paciente, de uma certa forma, até o final. A gente quer... Então, imaginando que os miomas podem atrapalhar bastante a questão da fertilidade, não só atrapalhar a engravidar, como atrapalhar a gravidez em si. Alterações dentro do útero, chamadas pólipos uterinos, são alterações 99% das vezes benignas, mas elas podem atrapalhar também engravidar. São tipo, são bolinhas, assim, são cistinhos? Tipo uns cistinhos dentro do útero mesmo, né? Porque o cisto, muitas vezes fala no ovário, mas são dentro do útero mesmo, que pode atrapalhar um pouco esse processo do embrião se implantar, coisas nesse sentido. E existem as malformações uterinas, não são tão comuns, mas existem. As pacientes que nascem com útero com algumas... É como se fosse uma alteração genética mesmo, uma alteração de formação, de crescimento. Então o útero pode ter como se fosse um septo dividindo o útero, como se fosse, ao invés de ser uma cavidade única... A gente chama de útero-coração. Já ouvi falar que tem um útero que ele é fechadinho, ele tem como se ele tivesse duas partes assim coladinhas, é isso? Útero bicorno. Isso, bicorno. Então essas alterações anatômicas, tem um útero chamado de Delphi, também são alterações que são relacionadas à infertilidade. Mas alterações da parte ovulatória, principalmente o ovário policístico, endometriose e alterações de doenças sexualmente transmissíveis são muito frequentes, né? A gente tem que pensar em tudo. A gente sabe as coisas que são muito frequentes. Então, a endometriose entra como muito frequente. O ovário policístico, que a gente estava conversando, entra como muito frequente. Então, assim, tem coisas bem mais frequentes que a gente não pode comer mosca, que a gente tem que descartar no logo de primeira. Tentando engravidar. Você falou também de alterações hormonais da tireoide. Sim. Eu acho que, pelo menos, eu não sei se é a sensação que a gente conversa com algumas pessoas, não sei se a minha geração agora de amigas, né, da mesma idade, a gente vai descobrir tireoide. Sim. E tem dois tipos, né? Tem uma que, comecei a emagrecer, eu com dificuldade de emagrecer e vice-versa. Tem tanto uma quanto a outra, elas atrapalham também. Exatamente isso, você falou também, assim, alterações da tireoide são extremamente frequentes. Então é muito comum, né? Assim, você fala assim, minha mãe tem, muito mais comum em mulher, né? Quando você está falando de amigos, né? Fala assim, muito mais comum em mulheres do que em homens alterações de tireoide. A alteração mais comum é o hipotireoidismo, é uma tireoide que funciona abaixo. Então a paciente tem que suplementar, assim, a tireoide dela não produz a quantidade de hormônio necessária para o organismo funcionar bem. Ela tem que tomar uma dose para suplementar ela toma um medicamento que simula o hormônio da tireoide. E os casos menos frequentes é o hipertireoidismo, quando a tireoide funciona de uma forma maior. E aí causa emagrecimento, causa tremor, que é até, assim, teoricamente mais complexo um pouco. De tratar. Ela tem que tomar mas às vezes tem tratamentos diversos, mas na maioria das vezes ela toma um medicamento para tratar essa questão. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo tem impacto na fertilidade. Né? E aí eu gosto também de falar, porque, igual exatamente você falou, são coisas prevalentes, são coisas frequentes. Né? Não é uma coisa rara, assim, uma doença estranha. Não, é muita gente que tem alguma alteração, que vai no endocrinologista e toma aí, né, a maioria das vezes, repõe algum tipo de hormônio da tireoide. É um trabalho em conjunto, então, na verdade, porque às vezes pode ser diagnosticado pelo endócrino ou pelo obstetra, ginecologista, mas o tratamento é feito ali em parceria, sim, né? Sim. O centro de reprodução, de uma certa forma, ele tenta dar um norte para essa paciente, né? Da paciente chegar lá e a gente conseguir avaliar a parte masculina, a parte da mulher e tal. Mas muitas das vezes o trabalho multidisciplinar. São vários profissionais, porque, por exemplo, se tem uma dificuldade mais complexa na parte masculina, a gente pode encaminhar para um urologista que tem essa avaliação. Às vezes é necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, se existe uma alteração da tireoide, se existe uma alteração da glândula também prolactina, que também não é raro de acontecer. Prolactina, parece algo da amamentação? Do leite, exatamente isso. Tem a ver com isso. Prolactina é um hormônio produzido na neurohipófise e um dos fatores é estimular a produção de leite na época da amamentação. Mas pode ser que em
fora desse período de lactação, ela fica aumentada. E nem sempre tem sintomas claros na mama, tudo isso, mas também podem atrapalhar a parte da fertilidade. E tanto as alterações da tireoide quanto as alterações da prolactina, o profissional trata é um endocrinologista. Então a gente acaba criando essa comunicação. Essa troca, com o endocrinologista, com o urologista. E com outras especialidades, não necessariamente médicas, né? Como psicólogo, acupuntura. Então, assim, a ideia do bem centro, amplo, né? a ideia do centro de reprodução é dar esse norte. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, mas a gente conseguir direcionar. É a atividade física, é o nutricionista. Nutricionista, né? Exatamente isso. A gente entender, olha, você, nessa situação sua, igual você falou, que a gente acaba voltando muito a falar de alimentação. Eu não gosto de supervalorizar a alimentação porque dá uma certa culpa. Isso muitas vezes não é real. Imagina assim, você não consegue engravidar porque você não se alimenta direito, que você está com sobrepeso. Nem sempre é assim. Mas é um fator a ser avaliado. É um fator a ser avaliado, mas... Repensado. Mas, por exemplo, quantas grávidas com sobrepeso e obesas a gente vê? Então, quantos pacientes que não precisaram de nenhum tipo de tratamento? Então, mas eu acho assim que tudo é importante, né? Assim, quando está no contexto de engravidar, aí a gente entra, né, especificamente alimentação, atividade física, parte emocional, né, psicológica. E a gente sempre pode melhorar, né? Porque assim, a gente... fulano come bem, mas a gente sabe que a gente pode fazer ainda melhor, né? Então, ainda mais pensando aí nisso, com um propósito tão maior. A gente sempre fala aqui desse trabalho multidisciplinar do médico, né? Como que existe essa parceria, como que é importante isso. Acho que em todas as áreas, mas na área medicina, a área médica, como que precisa, né, de tantos especialistas, sejam próprios médicos, como a gente falou do endocrinologista, sejam de outras áreas que vão contribuir. Então, esse trabalho parceiro, assim, é fundamental. Um outro fato interessante que você falou da prolactina, quando a gente amamenta, fala, tá amamentando, não vai engravidar, né? E a gente sabe que acontece em casos, né? Sim. Mas realmente é porque se ele tá, eu nunca tinha pensado, né? Se ele tá, é um hormônio, né? Um hormônio. Exatamente isso. Se ele tá aumentado, ele dificulta. O organismo, a natureza Entende. é perfeita, exatamente isso. Quando a mulher está amamentando, né, o ato de amamentar estimula a prolactina a ficar mais alta, e a prolactina mais alta estimula a produção de leite, isso é um ciclo. Né? E a prolactina mais alta, o que o organismo entende? Que essa mulher não pode ter outro filho nesse momento, porque ela está amamentando. Né? Diferente dos outros animais, a mulher tende a ter um filho por vez, e esse bebê nasce muito dependente, né? Assim, diferente dos outros mesmo, assim. Você vê, assim... Os bichinhos... Parto de uma vaquinha, de erro, né? De um cavalo. Às vezes ele cai no chão, ele levanta e pega. O bebê não levanta, concorda? Assim, se você não colocar ele tem um instinto, aqui, mas tem essa necessidade. Então, assim, ele nasce muito dependente. Né? Das espécies que são mais dependentes, no caso da espécie humana, é o bebê e essa relação com a mãe. Então, essa prolactina mais alta, ela funciona como um processo de inibir o processo da ovulação. Mas confiar isso cegamente não, gente, faz isso um risco, né? Não faz isso não. Tô amamentando ainda. Por isso que antigamente era muito comum, assim, né? A paciente, a mulher, né? Confiar cegamente, né? Mas funcionava de uma certa forma. Ela começava a vida sexual cedo, porque ela casava cedo, né? Ela casava com 13, 14, 15 anos. Começava uma vida sexual cedo. Então, ela começava a engravidar ali com uns 15, 16 anos. Então, ela engravidava e ficava 9 meses sem menstruar, praticamente. E aí, ela começava a amamentar e se amamentava com mais frequência, né? E aí, nesse tempo, às vezes 1 ano com uma amamentação mais farta e tal. E aí, quando ia diminuindo a amamentação dela, ela engravidava novamente. Então, assim, verdade. Esse era o ciclo. 1 por ano. Esse era o ciclo que se tinha antigamente. Quer dizer, então a amamentação dava uma segurada. Mas algumas pacientes engravidam amamentando, e isso é um fato mesmo, não dá para confiar. Mas é claro que depende de cada caso, né? Da dificuldade e da facilidade de cada um. Agora, você entrou num ponto aí de idade. Antigamente... As mulheres, né, casavam, a vida sexual cedo, não que, né, a vida sexual também hoje de muitas mulheres, muitas meninas começam cedo, mas tinha aquela coisa do casar cedo e do procriar, né? Nossa, não existia esse método contraceptivo. E hoje a gente sabe que muitas mulheres esperam, aguardam, casam, esperam alguns anos.
A idade é verdade, é mito? O que que é? Ela realmente ela é um fator que pesa mais para o homem, mais para a mulher ou só para a mulher? Como que é isso nessa relação de fertilidade desse casal? Pois é, esse é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala sobre idade, essa relação com a idade, e aí isso tem um peso muito mais forte relacionado às mulheres, né? Então É o reloginho que a gente chama, a gente né? estava O conversando relógio. sobre essa questão como era no passado, né? Ela casava muito cedo, começava a ter filhos cedo e ela ia e conforme ela ia parando de amamentar, engravidava de novo, né? E era aquelas escadinhas mesmo. E era Uhum. triste, né? Porque assim, perdia filho, né? Assim, era uma realidade vamos lá, Não era aquela quantidade de filhos que às vezes a gente imagina, existiam muitas eles perdas, tinham né? muitas Muitas, perdas, né? aham. Crianças nasciam prematuras, ou então Uhum. assim, tipo, crianças não existia tanto tratamento, não existia UTI neonatal, enfim, isso Uhum. no contexto. E aí, no final dos anos 50, foi lançado um medicamento nos Estados Unidos para regular a menstruação. E logo depois, esse medicamento foi entendido como uma pílula anticoncepcional. Isso foi a grande revolução, a primeira grande revolução feminina em termos da ginecologia, em termos do medicamento. Essa foi a primeira grande revolução. E a partir daí acabou essa escada. Acabou essa escada, na verdade. Ela não ficou tão. Ela não precisaria passar com essa questão da alimentação. Ela começou a tomar a pílula anticoncepcional e ela conseguia planejar, né? Então a pílula anticoncepcional foi um grande planejador da família, né? Uhum. No fundo a gente fala assim, planejamento familiar, da família, não é da Uhum. mulher, é o casal. É Uhum. porque na verdade era muito mais puxado para a mulher, né? O homem ia sair para trabalhar e a mulher ficava lá com 14, 15 filhos, enfim, com Uhum. uma vida, né? Imaginando Dedicada a isso aí, isso, né? dedicada a isso. E aí isso funcionou muito bem. Mas nos últimos anos, a gente começou a perceber, né, esse fenômeno da questão da idade foi exatamente isso. A paciente usava a pílula há bastante tempo, e aí chegava com 37, 38, 39, e falou assim, eu não quero mais, agora eu decidi ter filhos. E aí ela suspende a pílula e às vezes algumas pacientes começavam a ter dificuldades maiores, e essa dificuldade, quanto maior a idade dela, maior. Então, aí a gente entendeu que a pílula excepcional ela funcionou como um planejamento familiar até um determinado momento. Entre aspas, Entre né? aspas, É. porque ela conseguiu não ter filhos na época que ela não queria ter filhos. Mas não necessariamente ela não conseguiu ter filhos na época Quando que ela ela queria ter queria. filhos. É comum, isso é comum, é normal. Né? Aí você tem hoje mulheres muito mais independentes, existe uma formação longa em todas as carreiras. A formação médica é uma formação longa, mas em todas as carreiras. Só Uhum. termina a faculdade, tem que fazer uma pós-graduação, depois tem que se adequar ao trabalho, depois tem que investir numa empresa, O numa tempo, quando a sala, gente né, vê, num passa. escritório, enfim. E aí agora que eu melhorei um pouquinho, eu vou comprar uma casa, agora eu casei, eu quero viajar um pouco com meu marido, eu quero, Uhum. enfim. E aí esse peso, né, e essa questão da E o filho, relação, né? e o Quando que vai filho. vir? Então, e a gente começou a perceber isso, então, que as mulheres, elas, é, demorou muito essa discussão clara, e a idade tem impacto. Porque faltou o ginecologista conversar com ela. Porque ela usava pílula, usava pílula, usava pílula. E todo ano ela ia. Aí ela suspendeu a pílula com 38, com 39 anos. E falou assim, agora eu não consigo engravidar. Aí o médico falou assim, mas é porque você já está com a idade mais avançada. Ela pode falar assim, mas você não me falou isso, né? Eu sou paciente há 20 anos, né? Eu não sei como é que é essa questão da fertilidade. Eu sou saudável. E o que acontece? As mulheres estão cada vez mais bonitas por causa de tratamentos, então estão com musculatura, com a pele, com o cabelo. Às vezes não aparenta, Não né? aparenta, estão Aham. tão bem fisicamente, estão bem, enfim, por N questões, mas o ovário em si, ele tem um processo de envelhecimento que ele está diretamente relacionado com a idade. Existe uma diferença muito grande entre o homem e as mulheres. Os espermatozoides eles se renovam a cada 100, 90, 100 dias. Então, os espermatozoides, né, um espermatozoide vive em torno de 90 a 100 dias e vai ter um outro espermatozoide, Mesmo com a idade avançada? mesmo com a idade É avançada. mesmo. Então, o impacto da alteração da fertilidade no homem ele é muito Muito menor que da menor. mulher. Tanto é que a gente vê homens com 60, 70 anos Verdade. tendo filhos naturais. Mulheres não têm. 70 anos, 60, 70 anos não têm. Quando acontece é uma coisa Raríssimo. raríssima e aparece na internet, alguma Uhum. coisa que não é a prática. A mulher não. A mulher, ela tem uma quantidade de óvulos, ela tem uma quantidade de óvulos, esses óvulos eles vão morrendo, independente se ela ovular ou não. É uma coisa assustadora, Nini. Existe uma morte de 1000 óvulos por mês.
independente se a mulher ovula ou não. Imagina se tem duas irmãs gêmeas. Essa aqui usa anticoncepcional, essa não. Então essa aqui não está ovulando, o anticoncepcional ele Ela tá não deixa perdendo ovular. mais ainda. Ela não deixa ovular, esse aqui está paradinho, né? E essa aqui está ovulando. Ela tá perdendo. Ela continua perdendo. Como se fosse um óvulo, mas como se fosse um óvulo por mês. Mas né? ela ganha, Quando chega, essa perde sem ganhar. Quando chega no final de 5, 10 anos, a perda delas é a mesma coisa, porque elas perderam em torno de 1.000 óvulos por mês. Só que Então, o ganho... nasce com alguns milhões, nasce com em torno de 2 milhões e vai perdendo 100.000 óvulos por mês. Então... Só que o ganho é diferente. Porque uma deixou de ganhar ali, é isso, não é? Porque ela tomou anticoncepcional, então ela pausou aquela... É isso, aquela... Não, então, a que toma anticoncepcional, teoricamente, ela não está ovulando, mas isso passa a ser insignificante, porque ela vai ter essa perda se chama apoptose, uma morte celular programada. Então, normalmente a mulher nasce com essa quantidade, com uns milhões na verdade, ela perde 1.000 óvulos por mês, né? 1.000 óvulos por mês. Então, ela nasce com 2 milhões, e quando ela chega em torno de 50 anos, que ela chega em torno de 1.000 óvulos, ela para de menstruar e mais tarde os óvulos vão acabar. Então, existe uma época melhor para a mulher ter filhos. Existe uma época que é mais seguro. Existe uma época que é mais fácil ela engravidar. Até 35 anos. Não significa que depois de 35 anos não consiga engravidar. Muitas mulheres conseguem. Mas até 35 anos, a gente tem melhor qualidade de óvulo. Então, é mais fácil ela engravidar. Existe menor chance de abortamento, porque a grande parte dos abortamentos estão relacionados à parte genética, que estão relacionados à idade do óvulo, né, uma alteração genética. E diminui a chance também de ter problemas no bebê. Assim, alterações genéticas no bebê e tal. Então, nesse contexto, a idade da mulher é importante ela pensar nisso, diferente dos homens, existe uma idade melhor, mais fácil de engravidar. Aí é muito comum falar assim, eu tenho 39 anos, eu não estou conseguindo engravidar, mas eu tenho uma tia minha que engravidou com 43, 44. Mas normalmente essa tia, essa avó, ela vem de uma história de fertilidade. É aquela paciente que teve um monte de filho. Não é a paciente com 43, 44 anos. Quer dizer, ela tinha uma fertilidade comprovada. A gente não sabe se ela vai ter ou não uma dificuldade para engravidar. Então, na verdade, é isso que a gente chama hoje de planejamento familiar. Quantos filhos eu gostaria de ter? 1, 2, 3? Então, quanto tempo eu deveria começar a tentar engravidar? Pensar sobre isso. Quem quer ter 3 filhos não deveria começar com 35. Talvez começar um pouco antes, concorda? Porque não é mole, né? É mole você ter um filho assim por ano, não é verdade? Não, nem até assim, né, o desgaste físico, mas até a disponibilidade ali do seu corpo, claro. né? Tem muitas questões envolvidas, sim, né? Então, agora o fato de, eu tomei anticoncepcional, já ouvi muito isso, né? Fulano não está engravidando porque tomou muito tempo anticoncepcional. Aí o anticoncepcional tá no corpo dela, aí vai demorar muito para sair. Quando você parar, pode relaxar, que ainda vai 1, 2 anos aí até esse anticoncepcional sair. Existe isso? Isso é mito? Depende do anticoncepcional. Quando a gente fala de anticoncepcional, é anticoncepção, né? Isso depende desse hormônio que tá ali nesse medicamento? Como que é? Da paciente? Quando a gente fala anticoncepcional, a maioria das vezes a gente está falando de anticoncepcional oral, pílula, né? Então, para pílula, isso é um mito. Um mito, assim. Os anticoncepcionais, quando você está tomando aquela cartela, quando você para de tomar, alguns dias que aquele hormônio fica, mas no máximo 1 a 2 meses depois já não existe mais aquele hormônio circulante. Então, o uso de muito tempo, eu usei 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele não vai ter impacto na sua fertilidade, assim, ter usado. O que acontece é assim, é uma confusão que a paciente faz. Ela fala assim, mas quando eu comecei a usar anticoncepcional, minha menstruação era direitinho e tal. E agora que eu parei, tá tudo bagunçado e agora eu não consigo engravidar. Mas quando ela começou a usar, ela tinha 23, 24 anos. Agora ela parou, ela tem 34, 35. Quer dizer, o organismo dela pode ter mudado, né? Ela pode ter ganhado de peso, ela pode ter mudado a questão da atividade física, né? Enfim. Então... o organismo fica sem entender o que está acontecendo depois de tanto tempo. Usar ou não anticoncepcional não atrapalha em nada a fertilidade. Agora, tem alguns anticoncepcionais injetáveis, eles podem ficar mais tempo no organismo. E hoje é menos usado. Tinha uma injeção que se usava com muita frequência, essa injeção, você fazia uma injeção a cada 3 meses. Uma injeção para não deixar engravidar, um anticoncepcional injetável.
E esse é um medicamento que foi feito para ter um efeito de depósito, ele foi feito para ficar mais tempo no organismo. Tem algumas pacientes, então... E não fazia menstruar também. A maioria dos pacientes que usavam isso não menstruavam. Uhum. Então, por exemplo, algumas pacientes referem assim, eu tomei esse medicamento, mas depois que eu parei demorou uns 6 meses para eu voltar a menstruar normal. Isso poderia acontecer. Mas com pílula anticoncepcional, não. Mas esse mito ele é muito frequente. Muito, né? E gera culpa. Né? Eu tento, até da mesma forma da alimentação, da mesma forma do uso de pílula anticoncepcional, eu tento de cara também tirar essa culpa. Né? Tirar essa culpa, assim, não foi a pílula que você usou. Você está tendo alguma dificuldade em engravidar, teria de qualquer forma, entendeu? Porque senão ela fica aquela... remoendo, né? Porque senão é muito comum. Quando existe o processo da infertilidade, o casal... nesse momento se começa a buscar um culpado, porquê, né? E muita gente fala assim, eu usei muito tempo pílula, eu não estou conseguindo porque a minha alimentação, eu demorei demais, né? Enfim. E mas se eu não tivesse feito isso? E se, né? Às vezes você demorou demais porque talvez alguém não te orientou claramente, entendeu? Para tirar esse peso. Agora, cabe a gente, né? Como ginecologista, como jornalista, promove educação em saúde, informação, as pacientes ficarem atentas relacionado, assim, existe uma diminuição da fertilidade, não significa que uma mulher de 40 anos não consegue engravidar, mas a chance dela passar por uma infertilidade é muito maior do que quando ela tem 32, 33. Então existe uma idade melhor para engravidar, que teoricamente seria até os 35 anos, não só para aumentar a chance de engravidar, como diminuir também os problemas durante a gravidez. É que a gente fala, né? Não é só engravidar ou não engravidar. Tem o depois, né? Quer ter uma gravidez saudável, quer ter uma gravidez com menor chance de diabetes, ter uma gravidez com menor chance de hipertensão. Um bebê saudável. Um bebê saudável, que diminui a chance de prematuridade, diminui a chance de problemas relacionados à gravidez em si. A principal alteração que está relacionada com a idade materna mais avançada são as alterações genéticas, principalmente síndrome de Down. Então, claramente, a gente vê isso. Eu tenho uma prima que tem 25 anos e teve um bebê com Down. Isso vai existir. Mas a maior parte das mulheres que tiveram filhos com síndrome de Down tem acima de 38 anos. Então, a gente entende que existe uma relação clara e óbvia relacionada a isso. Sabe por que exatamente? Porque a alteração do Down é uma alteração genética, mas não é uma alteração que tem uma característica de hereditária. É um erro ali na hora, né? Você tem 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos femininos, né? Então, na verdade... Então, na hora que junta, né, da concepção, quer dizer, é para vir 23 do óvulo e é para vir 23 espermatozoide. E aí, especificamente, um cromossomo, na verdade, o cromossomo 21, o óvulo vem 2, ao invés de vir 1. Então, da mulher. Da mulher, entendeu? Então, ao invés de ficar um par, né, um vindo do homem, um vindo da mulher, a gente vem 2 da mulher, 1 do homem. Então, forma-se uma trissomia. Daí o termo trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Então, não é uma. Então, está relacionado com na concepção. Na concepção naquele momento. E está relacionado com a questão da idade. Você imaginar que o óvulo é uma célula que tem 33, 34, 40 anos. O espermatozoide tem no máximo 100 dias. Então, ele tá sempre mais restaurado. E uma célula com 40 anos é uma célula com 40 anos, que tem mais chance de alterar um erro, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E um detalhe disso causa uma alteração importante, uma síndrome, né? Sendo que o síndrome de Down é a alteração genética mais comum porque nasce, né? Os bebês, as gestações nascem, as crianças crescem e desenvolvem. Tem muitas alterações genéticas importantes que causam abortamento. E tem muitas alterações também que causam um bebê que nasce com alteração mais importante e morre, né? Muito precocemente, falece. Então, o Down é muito comum porque é uma alteração genética importante, mas ele tem uma sobrevida muito maior. Então, a gente vê, né? Entendeu? Então, assim, por isso que ficou essa relação idade avançada com síndrome de Down, mas isso Faz é uma sentido, coisa que é realmente... E que acontece fora, mas é compreensível realmente na idade avançada... acontecer essa baguncinha, esse erro ali.
Agora, esse termo de idade avançada que é muito, acho que injusto com as mulheres, né? O que é uma idade avançada, Poxa, né? é mesmo. Então, Depois dos 35 anos, já tô sim, fora eu disso acho que aí. 36, 37 anos tá nova, né? Então, o que é uma idade Obrigada, avançada? doutor. Então, a gente colocaria assim, são idades de mais riscos e idades de menos Entendi. riscos, né? Uhum. É, me corrigiu, viu? Tá bom. Foi até bom pra mim essa correção. Agora, quando a gente fala aí de é, óvulo, né? E fala-se muito disso, é o seu, faz parte do seu universo. O congelar os óvulos, né? Fala-se muito disso. É uma possibilidade que muitas mulheres têm feito. A gente vê cada vez aí as atrizes, artistas que fazem. Na verdade, a gente vê os artistas porque a gente vê na mídia, mas muita gente faz isso. E isso é uma possibilidade. Dentro do seu trabalho, você de alguma forma tem alguma paciente que pede orientação sobre isso, ou que é preciso orientar a respeito? É um assunto em pauta ou não necessariamente? Aquela paciente que chega, ela quer ali engravidar naquele momento, ela não está pensando em congelar os óvulos dela, ou ela congelou, ela trouxe. Como que é isso? Bom, quando eu estava falando a respeito da questão da pílula anticoncepcional, né, que ela conseguiu esse planejamento de uma forma que a paciente não engravida quando ela não quer. Uhum. Mas a pílula não fez com que ela engravidasse exatamente no momento que ela gostaria, porque às vezes a paciente tomou a pílula de um tempo maior, e aí quando ela começa a tentar, por uma questão de idade, pode ter alguma certa dificuldade, alguma coisa nesse sentido. O gelamento de óvulo, na minha visão, é a segunda grande revolução desse processo. Porque se o grande planejamento familiar, a pílula fez esse papel, né? A grande revolução, porque ela criou esse planejamento familiar lá atrás, no final da década de 50, início da década de 60. Mas ela não conseguiu dar essa qualidade da fertilidade da mulher mais um pouco para frente. Quando uma paciente tem, exemplo, não pretende engravidar a curto prazo, por N motivos, ela tem 34, ela tem 35 anos, ela fala o seguinte: olha, eu estou fazendo faculdade, eu não tenho parceiro ideal, eu estou fazendo o doutorado, eu vou para fora do país. Quer dizer, ela sabe que ela vai demorar para engravidar, e isso gera uma angústia hoje, porque ela entende que com o passar do tempo a fertilidade vai diminuindo, e ao mesmo tempo, como é que ela resolve essa questão? Então ela pode optar da gente estimular essa paciente, retirar uma quantidade de óvulos dela e congelar esses óvulos. Exatamente o que a gente está fazendo? A gente está congelando a chance dela com essa idade que ela está agora, 34, 35 anos. Se ela usar esses óvulos depois com 40, esses óvulos eles vão ter uma chance relacionada a 35. Se ela usar com 45, com 50 anos, com 60 anos, ela já está na menopausa, ela já está em... Mas a chance dela engravidar, a chance de problema no bebê vai estar relacionado a uma mulher de 35 anos. Então, para mim, é uma grande revolução, porque aí sim, teoricamente, assim, a paciente, essa questão do empoderamento, que é uma palavra que é usada demais, mas eu acho que faz muito sentido, porque, né, as mulheres sempre sofreram com a questão do planejamento, tiveram essa questão, esse fardo nas costas, tanto de ter um monte de filho e de não conseguir engravidar. Esse Vai fardo para os dois extremos, né? Os dois extremos. O que seria hoje mais interessante? A paciente que não pretende ter filhos dentro dessa casa dos 30 anos, né, dos 30 até os 35, ela poderia congelar esses óvulos e aí ela usaria a pílula dela, se proteger da forma até ela achar que é o momento dela ter os filhos. E na clínica está chegando esses dois tipos de paciente. Isso é muito interessante. Chega a paciente que não estou conseguindo engravidar, aí por N questões, pode ser fator masculino, pode ser a parte ovulatória, pode ser trompa, a gente vai avaliar. E tem aquela paciente que já chega com essa ideia clara. Essas são as mais antenadas, que estão mais preocupadas. E na verdade, o que as mulheres que mais sofrem com a questão do retardar a gravidez são as mais organizadas. São as que estudaram mais tempo, são as que planejaram mais a vida. Essas que são mais punidas depois. Assim, parece que a natureza pune elas, assim, poxa, mas eu não estava, eu estava focando, eu queria ter uma carreira, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma estrutura. Para dar o melhor, para dar o melhor para o filho. E aí o que aconteceu? Tá tudo muito difícil, né? A questão financeira, a questão da economia. E aí quando ela achou que ela tem essa situação ideal, parece que muitas vezes ela pode perder esse time. Então, assim, já está chegando
pacientes especificamente para isso. Olha, eu não quero engravidar agora, eu tô com tal idade e a gente congela os óvulos. E o congelamento de óvulo, é interessante isso também, assim, deixar claro, ele não necessariamente esses óvulos vão ser usados. Vamos supor, uma paciente congela com 32, 33 anos, porque ela acha que ela vai focar outras coisas na vida dela. E aí, ela, com 36, 37 anos, ela encontra o cara ideal, ela já está com uma estrutura financeira, e ela tenta engravidar de forma natural, e ela engravida. E aí deu tudo certo, na verdade. Ela entra em contato com a clínica e fala, olha, deu tudo certo aqui, eu não quero mais esses óvulos. Na verdade, é um documento, a gente descarta esses óvulos, na verdade. Mas ele funciona como um seguro. Caso eu tenha uma dificuldade aqui no futuro, eu tenho esses óvulos aqui. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é frustrante, assim, mas eu acabei conseguindo engravidar, eu nem precisei usar. Mas é exatamente a história do seguro do carro. Que bom, Quando a gente renova o seguro do carro, a gente não fica assim, caramba, eu sou um idiota. Eu paguei o seguro e não me bateram, não me roubaram. Ótimo que não, né? Ótimo que eu não dei um PT, ótimo que não roubaram o carro, entendeu? Então, assim, e o que muda na vida dessa mulher com 37, 38 anos, ela conseguiu engravidar de forma natural e ela tinha esse óvulo? Ela teve tranquilidade, ela teve paz nesse tempo, porque ela não ficou percebendo, ela não ficou com essa pressão assim, caramba, tá passando um ano... Eu agora tô com 36, agora tô com 37. Ela não ficou com isso, percebendo assim, cara... Ela viveu e falou, tá ali. Meus ovários estão envelhecendo, entendeu? Então, assim, psicologicamente é muito bom. É muito bom para as mulheres, para relacionamento também. Porque, às vezes, a paciente... mais segura, ela né? começa um relacionamento mais para frente, o que acontece? O cara tem 50 anos. Ele tá fértil. Até que se prove o contrário, ele tá fértil com 50 anos. Uma mulher com 50 anos, até que se prove o contrário, ela tá infértil, entendeu? Então, assim, se esse casal queira ter filhos e porventura essa mulher tenha congelado esse óvulo aqui, até essa perspectiva desse relacionamento para ela é diferente, dá uma dimensão para ela diferente. Então, não se precipita, né? Opa, eu preciso ter filhos aqui porque, né, a minha idade. Então, ela existe realmente uma qualidade emocional porque ela fica muito mais segura porque, na verdade, tem uma segurança ali, né? Essa comparação com o seguro pode ser uma coisa... É boa, mas tem hora que a gente materializa um pouco a coisa. Mas exatamente isso mesmo, assim, você deixar o carro num local meio arriscado e você ir dormir... Imaginar assim, cara, eu tenho seguro, você dorme de um jeito. Se você não tem seguro, você imagina se é um patrimônio seu que tá na rua, que alguém pode pegar, levar embora o teu patrimônio e você vai perder aquele valor, aquele patrimônio. Então, na verdade, o congelamento de óvulo foi feito para caso os pacientes não consigam, existe uma possibilidade relacionada à idade. Mas eles dão muito paz, dão muita tranquilidade para as mulheres nesse sentido, porque essas, é o que eu falo, né? Ficou esse estigma, assim, né? Olha... Nossa, você tem que engravidar, e às vezes até consegue o engravidar natural por essa... A gente vê casos assim, né? Exemplos. Fulano adotou, não conseguia engravidar. A gente já falou até sobre esse assunto aqui também. Adotou, relaxou, engravidou naturalmente. Por causa dessa segurança emocional mesmo que fornece todo esse aparato, esse cuidado, realmente faz muito sentido. Eu gosto da analogia do seguro. E aí, gente, gostando do nosso papo? Hoje recebendo o Dr. Felipe Canavez, certo? Isso. Canavez, ele é um nome assim conhecidíssimo aqui na nossa região. Estamos falando de Volta Redonda, mas é bom demais saber que o Dr. Cast vai para muito longe, não só fica no sul do estado, né? Estamos aí na plataforma digital, no lugar digital, onde a gente pode encaminhar, inclusive, esse material para muita gente. Já manda aí para aquela família, para aquela pessoa que tem dúvidas sobre engravidar, sobre congelamento de óvulos. E aí, o que eu faço, né? Um cotô, bom covô? E aí a gente tem esclarecimentos aqui preciosos hoje falando sobre fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Lembrando, nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda e o Dr. Cast é uma realização de Ampliamed e Ponto de Saúde. Doutor, causas genéticas. Minha mãe teve muita dificuldade em engravidar, ou minha tia nunca engravidou, e eu tô nessa jogada. Como que é isso? É um negócio no escuro mesmo, não dá pra gente palpar dessa forma, ou opa, realmente, Aline, é um alerta?
Quando a gente faz uma primeira consulta, né, para o casal, a gente pergunta, isso é importante, assim, na família tem algum histórico, né? Então, nem sempre a gente consegue identificar a causa específica. Até porque às vezes fala assim, meu pai teve dificuldade, minha mãe teve dificuldade, mas conseguiram, né? Sem um tratamento específico, a pessoa tá lá. Uhum. E às vezes também, assim, na minha família tem meus tios que não tiveram filhos, né? Ou na família da mulher também ela coloca assim, eu tenho tia, eu tenho prima que fez tratamento. Então tudo isso a gente leva em consideração. Mas nem sempre a gente consegue estabelecer exatamente qual é o problema que existe ali. Uhum. Porque às vezes não é somente um problema, né? Assim, tem muitos detalhes nessa parte, né? Quando eu falo assim, tem que avaliar a parte espermatozoide, tem que avaliar a parte ovulatória, tem que avaliar como é que tá a parte anatômica, as trompas. Mas isso é uma coisa um pouco a grosso modo, né? Existem muitos detalhes, existe mais exames, existe uma avaliação mais detalhada, então a gente nem sempre consegue. Mas assim, é importante valorizar isso. Minha família tem pessoas que tiveram dificuldade em engravidar, tanto no caso do homem quanto da mulher. Isso é importante ser valorizado. Parte emocional, né? Quando você fala vários pontos, eu já eu falo porque eu já ouvi, tá? Será que você não tá muito focada nisso? E olha que eu ouvi pra mim. Tá pensando muito nisso, e aí, nossa, quando você desfocar, assim, porque a gente sabe que as emoções mexem com o nosso fisiológico, né? A gente sabe que isso dá uma certa. Altera inclusive o ciclo, né? Nossa, fiquei ansiosa demais, meu ciclo demorou, deu uma bagunçada. Então, isso existe mesmo, é importante ser pensado, porque a gente falou daquela multidisciplinar, tem inclusive o psicólogo aí nessa jogada, né? Assim, é uma pergunta que não é uma resposta tão simples, né? Existe algum tipo de correlação do estresse, principalmente quando a gente tem um estresse realmente maior, assim, uma coisa maior relacionada à infertilidade. Na clínica do nosso mundo da reprodução, quando a gente tem uma clínica e a gente chega aos casais, é muito comum, é raro não ter alguém com grau de ansiedade. Então, todo mundo tem algum grau de ansiedade e às vezes algum tipo de grau de depressão, alguma coisa pelo contexto longo, né? Então eu tomo muito cuidado de falar que aquilo tem especificamente relação com a infertilidade, porque você falar para uma pessoa que está ansiosa, que não consegue engravidar, que aquilo pode estar atrapalhando, ela vai deixar ela mais ansiosa, né? Talvez ela fique mais deprimida. Então, o que a gente sabe sim que não é tão claro, assim, um estresse mais agudo tende a alterar ciclos, né? Ciclos menstruais, tal, e pode atrapalhar o processo de ovulação. Mas a longo prazo, uma ansiedade, assim, eu sou uma pessoa ansiosa e nos últimos 5 anos estou tentando engravidar. Vou relacionar essa ansiedade com a dificuldade dela, na verdade, isso é um pouco arriscado. Até porque a gente tende também a descartar várias coisas, né? A gente tem que descartar várias questões para tentar relacionar com a ansiedade. Mas não está claro. Os estudos não estão claros. Existe um estudo até mais bem feito, mais detalhado, que mostrou o grau de ansiedade relacionado até a abortamento. Mulheres mais ansiosas, estresse, aumentava a chance de ter aborto. Então, às vezes é o medo de abortar sim, com aquela ansiedade e pode o causar, estresse, entre aspas, né? o Isso. estresse aumenta alguns hormônios especificamente, né? No caso, as catecolaminas, tipo a adrenalina, o cortisol. Então, tem alguns hormônios que estão relacionados com que agem quase todo o funcionamento do organismo, que aumentam durante o caso de estresse e um estresse crônico. Mas eu acho que o mais importante é valorizar o papel do psicólogo, né? Nesse processo. Eu acho assim que eu sempre acho que uma paciente, um casal que está tentando engravidar, é sempre oferecido esse apoio psicológico. Eu falo assim, eu não sei exatamente se melhorar a sua ansiedade vai aumentar a sua chance de engravidar. Nem sempre eu posso vender essa expectativa. Mas eu tenho certeza que o psicólogo melhorando sua ansiedade, melhorando seu sofrimento, vai diminuir o desconforto do tratamento, vai diminuir o sofrimento, né? Porque não conseguir engravidar durante tanto tempo gera um sofrimento. E os tratamentos de infertilidade, eles não são fáceis. Não são tratamentos que têm 100% de chance, muitas vezes são caros. Então existe um investimento financeiro, existe um investimento emocional. Então o psicólogo ele sempre pode dar assim, um conforto. Como lidar com essas ansiedades, como lidar com culpa,
Acho que o psicólogo tem um trabalho que ele pega, principalmente mulheres com um grau de culpa lá em cima, entendeu? É muito comum ela correlacionar a infertilidade dela com algum acontecimento na vida dela. Por exemplo, eu fiz isso e hoje Algo eu que ela tenho, fez, né? eu tô sendo punida por alguma coisa. Então, assim, desconstruir essas fantasias, na verdade, essas narrativas que a paciente tem para ela, assim, que eu estou sendo punida por algum motivo. Por que todo mundo consegue engravidar e eu não consigo? Se não é verdade, olha na sala de espera e tem um monte de gente que não consegue engravidar. A infertilidade ocorre em torno de 50, 80 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, em torno de 8 milhões. Chega a falar, até 15% dos casais que estão tentando engravidar vão ter algum tipo de dificuldade, Aline. 15%. Muita gente. Muito. Então, tirar essa ideia assim que está acontecendo só comigo é uma coisa frequente. Tirar a ideia de culpa e manejar a ansiedade. Existem muitas formas de manejar a ansiedade. E formas tanto da terapia clássica, né, que ela colocar para fora algumas coisas, aquilo já vai ter algum tipo de benefício, como também técnicas mais avançadas, tipo mindfulness, que é essas meditações, né, que você pega esse conceito da meditação budista e coloca ferramentas mais modernas e mais fáceis, na verdade. Então isso ajuda muito. Eu trabalho dessa forma, lá na clínica a gente trabalha dessa forma porque a gente acredita muito, assim. Não sei se o psicólogo vai te ajudar a engravidar, mas ele vai te ajudar muito na sua caminhada. A lidar com isso, na sua né? jornada. Hoje se fala muito na jornada do paciente. O paciente chega na clínica, normalmente ele não está tentando engravidar 6 meses. Ele já foi um monte de médico, assim, ginecologista, já foi há algum tempo, então ele tem uma jornada longa. E nem sempre a jornada na clínica vai ser fácil. Então a gente tenta entender assim, a jornada como um todo. E o psicólogo vai ter um papel fundamental. Agora, quando você fala em jornada, né, em tempo, não são 6 meses, né? Quanto tempo que é isso? Não estou tentando engravidar, e quanto tempo que é o sinalzinho de alerta, assim, de um modo geral, né? É clássica. Mas é fundamental, é importante, essa ajuda muito mesmo. Porque, né, o que a gente está fazendo aqui é isso, é para os pacientes esclarecer, assistirem e ficarem atentas, né? Até 35 anos, quando a gente acha que tem as melhores chances de engravidar, um casal tende a esperar até um ano. Um ano tendo relações sexuais, assim, relações sexuais distribuídas durante o mês. Mas cuidado um pouco com isso também. Aqui na nossa com a região, frequência, né? Disso, não só a frequência, mas, por exemplo, aqui na nossa região e em outras regiões tem gente assim que trabalha embarcado em plataforma, então fica 2 semanas aqui, fica 2 semanas lá, quer dizer, isso pode atrapalhar bastante. Sim. E se coincidir sempre com o período fértil, quando o cara não tá aí, não é uma dificuldade para engravidar, é só uma questão do time, né? Então, mais ou menos assim, até 35 anos, 1 ano tentando engravidar. Depois disso, tem que procurar um profissional, não necessariamente uma clínica de produção, mas um ginecologista para fazer exames e tal. Investigar. Até 35 anos. De 35 anos até uns 39, 40, assim, esperar no máximo 6 meses. Tentando engravidar. 6 meses não conseguiu, já tem que procurar. Porque a gente sabe que a partir de 35 anos já tem essa piora da fertilidade. Então a gente não deveria perder tanto tempo, esperar 1 ano. Geralmente a gente escuta 2 anos, né? Então, na verdade... 1 ano no máximo. 1 ano, né? 1 ano. Aí, acima de 39, 40 anos é imediato. Imediato é o seguinte, não é imediato fazer um tratamento, não é isso. É imediato o seguinte, ó, tem 40, a mulher tem, a gente está falando mais para a idade da mulher, né? A gente decidiu engravidar agora, ela tem 40 anos. Não, então, já vê se o espermograma tá legal. Já faz previamente, não vai né? esperar um tempo, entendeu? Porque a partir de 40 anos a curva fica muito mais fechada. Agora, isso... quando a gente já não tem um diagnóstico pré-estabelecido que tem impacto na fertilidade, mas, por exemplo, alteração da tireoide, ovário policístico. Tem gente que já conhece, ela já né? tem um diagnóstico de endometriose. Ela não estava tentando engravidar, mas ela tem um diagnóstico de endometriose. A endometriose é muito frequente hoje, né? Os médicos pedem exame, fazem ressonância, vê uma alteração, então assim, peraí, eu já sei que eu tenho uma patologia que tem impacto na fertilidade, então eu não vou esperar 1 ano, eu não vou esperar 6 meses. Nesse momento, já seria importante já começar a fazer algum tipo de intervenção. Tem muitos casais que às vezes, antes mesmo da vida de casado, né? Mesmo que com atividade sexual, mas, vou casar, vou fazer aqueles exames de praxe.
E aí faz o espermograma. Na verdade, muitos não, né? Antigamente isso era mais pedido, hoje em dia eu acho que tem gente que, vou fazer só quando eu quiser engravidar. Mas é muito legal a gente pensar de forma preventiva nisso, né? Deixa eu ver como está o homem, né? Que às vezes né, tem essa dificuldade de, a gente fala disso aqui, né? Do homem buscar esse acompanhamento médico, deixa eu fazer o meu espermograma, ou deixa eu fazer os meus exames pré-nupciais, que é esse termo que raro ficou um hoje pouco isso, assim, é raro, mas eu acho que se a gente pensar de forma preventiva, é muito seguro, né? Muito cuidadoso, talvez, da parte do casal, de refletir sobre isso. Faz sentido, porque assim, quanto antes casal, ou um homem ou uma mulher, entender que eles podem ter algum tipo de dificuldade... Trata-se antes, né? Menos impacto vai ter, na verdade, né? Mas essa questão do homem é interessante, né? Porque... Isso que eu ia te perguntar, assim, entrando nessa questão da fertilidade do homem, como que é isso? Quais os problemas mais recorrentes, enfim, quais as maiores dificuldades? Porque a gente fala da mulher, mas como você disse lá atrás, né? 35% das dificuldades tá ali no homem, né? Que é praticamente igual a chance da mulher, né? Então, quando a gente investiga a infertilidade na mulher, na maior parte das vezes a gente vai achar uma causa. Seja a parte ovulatória, hormonal, que seja alguma parte anatômica. O homem é o contrário. A grande parte das vezes, a maioria das vezes que a gente vai pesquisar um homem que está com o espermograma alterado, a gente não encontra uma alteração que justifique o espermograma dele alterado. Ele tem o espermograma dele alterado de uma forma isolada, quer dizer, o espermograma dele está alterado, mas ele não tem uma doença, ele não tem um problema. Então, é muito mais fácil avaliar a fertilidade do homem, mas é muito mais difícil de tratar. É interessante isso. Por quê? Porque a mãe tem que fazer um exame. Porque simplesmente assim, inicialmente é um exame, é um espermograma. O espermograma, por mais que alguns homens podem achar que é constrangedor, alguma coisa nesse sentido, mas é um exame e teoricamente simples de ser feito, né? Naquele exame, vamos lá, tá tudo certinho, tá tudo normal. Fala assim, não tem nenhuma alteração aqui, tá tudo bem. Encontrou algum tipo de alteração. Tá, a gente encontrou algum tipo de alteração no espermograma. Então a gente poderia perguntar assim, por que tem essa alteração no espermograma? Assim, o que está causando isso? Então, grande parte das vezes a gente não vai encontrar especificamente isso. Quando o homem tem uma alteração no espermograma, vai pensar assim, pode ter praticamente duas causas, né? Uma causa anatômica, né? Aí alguma alteração do testículo, aí tem aquela varicocele. Varicocele são aquelas vasos aumentados como se fossem varizes na bolsa escrotal do homem e tal. Ou então ele vai ter algum tipo de alteração hormonal, atrapalhando a produção de espermatozoide. Mas na prática, o que a gente vê, na maioria dos homens, ele tem uma alteração de espermatozoide. O espermograma mostra que está alterado e está abaixo tanto a movimentação do espermatozoide, quanto a quantidade, quanto a concentração, vários parâmetros do espermograma, mas a gente não vê nada alterado no testículo dele, na vascularização, e a gente também não vê a parte hormonal. Então a gente tem pouca margem para tratar esse homem. Porque um centro de reprodução ideal é a gente tentar identificar quais são os problemas e a gente tratar de uma forma mais simples possível. Se é necessário usar uma vitamina, se é necessário usar né? Se a paciente não ovula direito, a gente entra com um medicamento que induz a ovulação dela e ela consegue engravidar de forma natural. O medicamento está induzindo, mas ela está engravidando de forma natural. Você precisa de uma cirurgia, né? Faz uma cirurgia, por exemplo, ela tem a trompa obstruída porque é da endometriose. Então, pode caminhar para um especialista, o cara faz a cirurgia, desobstrui a trompa e ela consegue engravidar de forma natural. Para o homem também, da mesma forma, existem casos cirúrgicos, né? Quando ele tem essa varicocele, essa alteração, e ele tem uma alteração no espermograma, ele tem esses vasos, encaminha para o urologista opera. Mas, assim, na maioria das vezes a gente não encontra algo que justifique o espermograma. Então, se a gente não tem uma causa específica, a gente tem uma margem menor para tratar. Entendeu? Agora, doutor, quando a gente fala de fertilidade, né? É importante que a gente falou que a gente está falando dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Falamos da questão do congelamento dos óvulos, né? Relacionados à mulher. Isso não existe uma possibilidade para o homem, né? Porque tem essa renovação natural. A gente entende que o homem, ele não existe, né? Tô falando besteira ou não existe mesmo, ou existe? De uma certa forma, sim. Por exemplo, não é dessa forma assim, com o passar do tempo o espermograma dele vai piorar tanto. Mas em algumas condições faz sentido o homem também preservar a fertilidade dele. Dá pra fazer então também? Muito mais fácil, congelar o sêmen.
muito mais fácil, porque congelar o óvulo a gente precisa Verdade. estimular o ovário, tudo isso, tal, passar um procedimento a retirar esses óvulos. Do homem é muito mais fácil, né? Masturbação, ejaculação e congela o sêmen. Algumas situações, por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia de próstata, não é uma coisa incomum, é uma coisa frequente. Muitos podem ficar com alguma dificuldade de engravidar depois dessa cirurgia. Tem algumas situações até, assim, interessantes. O cara vai fazer uma esterilização, né? Ele vai fazer uma vasectomia. Olha que situação interessante. O cara é casado, o cara tem 2 filhos, tem 3 filhos. Ele não quer mais ter filhos. Então é uma forma dele se esterilizar, né? A mulher pode fazer a ligadura das trompas, ele pode fazer uma vasectomia. Ele pode perguntar assim, vai que eu queira ter outro filho. Então tem isso. Mas aí dizem que é só até 5 anos, é isso? Não, ou não? Mas Depende. mas aí ele congela o sêmen. Ah, entendi. Entendeu? Ele tá preservando a fertilidade dele no Porque sentido... tem como também reverter, mas também não é muito seguro, Mas aí é né? um outro procedimento cirúrgico. Assim, o cara só, eu tô passando um procedimento cirúrgico pra eu deixar estéril. Não quero passar Aí eu não quero passar outro. Quer dizer, aí existe isso, na verdade. Ele pode também congelar para preservar a fertilidade dele. Então, assim, você fez uma pergunta. Existe também a preservação, mas ela é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente desse contexto da mulher. Assim, Esse negócio do arrependimento é interessante a gente falar, né? Falamos da vasectomia, tem a possibilidade de reversão, mas dizem que até 5 anos é mais seguro, é verdade isso, né? Não sei. Assim, quanto mais tempo, menores são as chances, né? O tempo, assim, não é, às vezes 5 anos, 10 anos, mas enfim. Que vai ficando mais determinante. Mas e essa questão do arrependimento, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, às vezes a mulher não quero ter filho, nunca vou ter filho, né? E vai deixando e não fez esse congelamento dos óvulos, nunca refletiu sobre isso, não chegou a informação, e para isso que a gente está aqui, né? Sobre esse assunto tão relevante. Então, poxa, agora quero ter filho, me arrependi. E aí não se preveniu, mais uma vez a gente falando desse trabalho de prevenção, de olhar de forma prévia. Acontece, né? Imagino que sim, né? A gente... Acontece e infelizmente uma situação acontece com frequência e é muito ruim, né? Porque o homem tem esse benefício da dúvida mais fácil. Ele pode passar uma vida falando assim, eu não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. E ele com 50 anos fala assim, nossa, agora eu quero ter filho porque, não sei, alguma coisa mudou. Mas para a mulher isso é muito mais complicado. E existe isso, né? Todos os médicos que trabalham com a reprodução lidam com isso. Aquela paciente que você, eu não quero ter filho, eu tô feliz assim. Eu gosto dos meus sobrinhos, tem uma coisa assim, sabe? Eu sou realizada, e, enfim, não nasci para ser mãe. E em algum momento na vida, uma mudança. Essas mudanças, elas podem não ser só de um processo assim filosófico, sociológico, mas pode ser de uma forma também hormonal. O que acontece? A mulher chega a determinada idade, ela começa a se ver um pouco no espelho que ela está envelhecendo. E a fertilidade está muito relacionada com a questão da juventude. A mulher lida com isso, na verdade. Tem essa questão. Enquanto eu sou fértil, eu sou jovem, né? E vice-versa, né? Se eu tô jovem, eu tô fértil. Mais ou menos isso. Então, essa mulher, às vezes, que ela sempre fala assim, eu não quero ter filho, mas eu tenho 20 anos. Eu não quero ter filho, eu tenho 25. Eu não quero ter filho, eu tenho 30. Mas aí, ela pode se ver e ela achar que assim, eu estou envelhecendo. Não sei, vi uma ruguinha aqui, alguma coisa. E aí vem alguma coisa nela assim, e se agora? E se eu resolver agora? E se agora eu quiser ter filho? Será que tem algum tipo de impacto? E a gente tende a ter essa questão, né? O que a gente tem alguma dificuldade, a gente tende a valorizar o que é mais difícil pra gente. Então, algumas mulheres que não quiseram ter filhos, por algum motivo não tão claro, mas com 40 anos e dá um insight. É quase com aquela sensação de que você falou muito filosófica, né? Emocional. Poxa, daqui a pouco eu não tô aqui, né? E eu quero ter alguém. Então, a gente tá lidando com família, né? Com pessoas. Então, existem muitas questões nesse sentido, né? Nesse âmbito familiar, filosófico, emocional. Não é simplesmente um negócio ali e foi. Existe, imagino que seja muito gostoso, muito bonito, muito prazeroso. Claro que tem as situações tristes, mas imagino a quantidade de pacientes e de bebês, de casos e de
e de pacientes mesmo, às vezes ainda não tem o seu bebê, mas com o seu histórico e que marcam a sua vida como médico. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta que existe algum... Aí eu vou pedir um, né? Mas eu imagino que vocês tenham vários. Existiu algum caso assim que, poxa, são 20 anos, né, doutor? E 10 nessa área, que marcou a sua vida, assim, de falar, poxa, Aline, eu sou um profissional diferente, melhor, uma pessoa melhor, por causa, principalmente, deste caso, assim, relembrar algo que pode te emocionar? Existe um caso que me marcou, sim. É um casal que já tinha feito tratamento de fertilização em São Paulo e não tinha conseguido engravidar. E aí a gente ia fazer um tratamento, a gente fez uma fertilização, e a paciente engravidou. Mas no final da gravidez ela teve uma complicação muito severa. A mãe teve uma complicação muito severa. Ela teve uma alteração de pressão muito forte. Ela doença pré-eclâmpsia. Ela teve uma pré-eclâmpsia grave. Na verdade, ela chegou até uma eclâmpsia, uma alteração importante. E aí teve que fazer uma cesariana de urgência. E a mãe ficou muito mal, muito grave no hospital. E o bebê nasceu com prematuro. Mas inicialmente estava bem. E a mãe acaba, depois de uma situação bem complicada, estava em coma, tal, a mãe acabou saindo e ficando bem. Mas o bebê veio a falecer. O bebê veio a falecer e aí foi, né, uma coisa muito pesada. E um tempo depois me procurar novamente, eles tinham embriões ainda congelados do tratamento anterior. A gente não usou todos os embriões. Aí, como ela teve um risco muito grande de ter um problema, quem se ofereceu para gestar para ela foi a irmã. Então... Isso lembrando que é autorizadinha, né? Claro, tem todo um processo, tem todo né, um processo e tal. Uhum. E aí a gente transferiu, então, o embrião desse casal na irmã. E aí a gravidez foi difícil no início. Eu lembro que eu encontrei com eles, assim, eu estava no hospital por um motivo pessoal, no hospital da Unimed. Ela tinha internado também com sangramento muito na fase inicial, a irmã, né, dela. E eles estavam lá, então a gente super preocupado, mas acabou que foi ajustando. E a gravidez evoluiu e nasceu. Então, assim, na verdade, é uma dupla vitória, porque é um tratamento de fertilização que é complexo, veio de uma história inicialmente triste, mas esse casal teve essa resiliência de seguir, de continuar. Porque persistir é muito difícil, né? Em meio a difícil, né? Porque olha só a situação, mas ela teve a mãe quase morreu, mãe biológica. E aí teve essa situação, peraí, mas a irmã se ofereceu. E aí, assim, então eu tive contato com eles quase durante toda a gravidez. Até a TV Rio Sul aqui fez uma reportagem grande quando essas crianças nasceram, porque a criança nasceu também no Hospital da Unimed, onde fez o tratamento inicialmente de fertilização. Foi um bebê. E às vezes tem isso, né? Você falou dois, foram dois, três. E agora tá completando um ano, né? Agora, esse mês agora, semana que vem, vai completar um ano a menina. Uma menina que nasceu. Então, assim, essa história é uma história para ser celebrada, porque, né, assim, independente do resultado final, ela tem um início difícil, né? E ele só tem um resultado final pela persistência, né? Pela persistência do casal, da equipe que apoiou tanto a clínica de fertilização quanto a obstetra que acompanhou. Essa irmã, olha que doação, assim, olha o tamanho dessa doação. De tudo ali, doação né? De tudo. A de pessoa, coração. De uma certa forma, emprestar o seu útero para gerar para uma irmã. Então, essa história vai ser... Quer dizer, já houve uma celebração quando nasceu, né? Mas vai ser sempre, não, teve uma mídia tal, né? Teve uma reportagem grande da TV e tal. Mas, ao mesmo tempo, é muito simbólico, né? Porque você sabe, né? Aniversário de um ano é o aniversário mais simbólico. É né? verdade. Assim, o aniversário de um ano é... Todo mundo tá ali, tem de ser a maior festa, né? Claro. Então, eu já fui convidado. Que bom, isso que eu ia te perguntar. Eu falei, não vou perguntar, que você disse que... e pelo que eu vi, vai ser uma festa muito grande, que porque legal. Tem que ser celebrado. Essa é uma história... Que assim, eu falei, mas ao mesmo tempo o casal fala muito sobre abertamente isso. Sobre isso. Tanto é que teve até essa mídia, né? Teve TV,
A cesariana foi filmada. Você imagina, uma equipe de televisão da Rede Globo entrou dentro filmou. Você, Não tamanho... julgo, porque sou da área, né? A gente gosta de registrar, Não, mas né? eu tô falando assim, Tô brincando. que eu tô contando uma história que, é a gente tem né? muito problema, assim, tem que tomar muito cuidado de contar uma história de um paciente, pode sigilo, mas é uma história que o próprio casal sempre quis falar em rede social, a ponto, né, da reportagem, da TV, então isso tá na internet. Imagino que tenham casais que às vezes querem preservar isso, não querem contar. Muitos, né, que estão com uma dificuldade de engravidar e aí preserva. Por outro lado, a gente sabe que tem casais que, olha, eu fiz mesmo. Então tem esse perfil diverso. A gente está contando uma história feliz, a gente sabe que existem inúmeros casos também que não dão certo por N situações, né? A gente imagino que não tem jeito para tudo, né? Não dá, não é 100%, mas existe uma porcentagem, eu posso te dizer que a maioria, o X, a gente consegue reverter, a gente consegue ajudar. Então, até isso para mim eu acho que é um viés e até um certo perigo de rede social e tal. E quando nesse mundo os médicos acabam contando muitas histórias que deram certo, né? E, né, enfim, mas um centro de reprodução é feito de muitas histórias, de muitos insucessos, né? Sendo que eu quero dizer que sucesso é a pessoa terminar o tratamento, né, conseguindo ter o bebê, né? O insucesso, por algum motivo, não ter conseguido. Então, a chance de engravidar vai estar muito relacionado à idade da mulher. Por isso que a gente falou toda essa questão da idade do óvulo, tudo isso. Mulheres até 30 anos têm chances maiores de sucesso em tratamento, em torno de 60%. Só que não é tão comum mulheres menos de 30 anos fazerem tratamento de fertilização. E pacientes acima de 40 anos têm taxas de sucesso menores, em torno de 30%, 40%. Então, por que muitas vezes a gente não tem tanto sucesso num centro de reprodução? Porque a maioria das mulheres que procuram fazer o tratamento tem uma idade mais avançada, né? Idade mais avançada ali para relação da fertilidade, né? Para isso, Então, colocando em média, a gente, um centro de reprodução tem em média em torno de uns 50%, de 40%, 60%, mas em média de uns 50% de sucesso. Né? De média, pacientes com mais novos, mais chances de sucesso, pacientes de idade mais avançados, menor chance de sucesso. É uma porcentagem relativamente interessante. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vê na rede social, né, tantos vídeos, tenta engravidar, e aí aquele vídeo que dá certo, e os próprios médicos, os próprios pacientes compartilhando, é um mundo vasto aí na rede social que possibilita, que é super positivo também, porque a gente, as mulheres e homens, enfim, médicos compartilham as suas experiências, mas é importante ter um cuidado também e entender que infelizmente, não é tudo que dá certo, mas felizmente existem também muitos casos como essa família tão querida aí, com esse 1 ano tão simbólico, 1 ano que é para os pais vencido também, né, gente? Porque, ó, é 1 ano, bebê. Doutor, agora, rapidamente, para a gente falar também sobre, que eu sei aqui na pauta que você é delegado do CREMERGE, é isso mesmo que fala, né? Esquecemos de falar disso, não podemos. De Volta Redonda, como é que foi isso aí? Quanto tempo em Volta Redonda? Então, isso Ele não para, gente. Ainda tem isso. Isso é um trabalho que eu faço, que me ocupa bastante do meu tempo, mas é algo que eu não de forma alguma tenho divulgação e publicidade relacionada a isso, porque não tem nenhum glamour nisso, muito pelo contrário. É muito penoso. mais penoso. Então, assim, em termos de rede social, eu praticamente quase não coloco nada relacionado ao CREMERGE, ao Conselho Regional de Medicina e tal. Na verdade, eu tenho tanto uma atuação no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERGE, como eu também tenho uma atuação no Conselho Federal de Medicina, no CFM. No CREMERGE eu tenho um cargo aqui burocrático, né? O CREMERGE, o CREMERGE na verdade, é uma autarquia, né? Fosse um braço do Conselho Federal de Medicina no Estado do Rio de Janeiro. Então, cada estado tem o seu conselho, né? O principal fator, né, a principal ação do conselho é sobre
fiscalizar, de uma certa forma, o trabalho do médico, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto quanto os médicos estão passando por uma situação complexa em termos de hospital, uma situação, eles recorrem ao conselho, e o conselho tenta resolver com autoridades, com o prefeito, com o Estado, dessa forma. Como, por outro lado, também a gente tem um papel extremamente difícil, árduo, de tentar retirar o médico ruim ou punir o médico ruim, até para a gente proteger o prestígio da carreira do médico, né? Então, o conselho, o CREMERGE, existe um julgamento ético. Se o médico fez alguma coisa errada, ele pode ser questionado na justiça comum, mas ele pode também passar por um julgamento ético e ter algum tipo de condenação. Sendo que a condenação do médico mais simples é uma advertência, ele pode até perder o certificado dele. Então, por exemplo, a justiça, a maior instância, ela não pode tirar o direito do médico de exercer, mas o conselho, sim. O conselho, a punição maior do médico é ele ser cassado, a gente cassar o direito dele de exercer medicina. Então, é óbvio, né, que isso são casos extremos. São casos extremos, mas então o papel então o meu trabalho é burocrático, assim, eu represento o Conselho Regional de Medicina, né, o CREMERGE, no caso do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Volta Redonda. Então, é como se eu intermediasse alguns problemas, né, de alguns médicos, alguma coisa, e eu encaminho isso para o Rio, como também faço um papel de divulgar algumas orientações do Rio, que seria a sede, para cá. Minha outra atuação é no Conselho Federal de Medicina, né, que aí já é uma instituição sediada em Brasília. Eu faço parte da Câmara Técnica de Reprodução Assistida. O que a Câmara Técnica faz? A reprodução humana, né, tanto a reprodução humana como a reprodução assistida são sinônimos, não tem muita lei no Brasil, não tem uma legislação no Brasil. Então, na verdade, o que se pode ou não pode fazer está muito relacionado às orientações do Conselho Federal de Medicina. E a Câmara Técnica são grupos é um grupo de profissionais de todo o Brasil, que, na verdade, ajudaria a ajudar a determinar o que seria ético e o que não seria ético dentro da reprodução assistida. Por exemplo, aqui no Brasil, você pode usar um óvulo de uma paciente em outra, processo de doação de óvulos. Então, isso não está na lei, não tem na Constituição brasileira sobre isso. Isso é algo que é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Como a questão, como eu contei, um caso de uma mulher emprestar o útero para outra, né? A gente chama isso de barriga solidária, mas tem um termo mais técnico, útero de substituição. Isso não tem na lei, isso. Então, isso são orientações que o Conselho Federal de Medicina determina. Forma pontual. E a cada 2, 3 anos, o Conselho Federal de Medicina, essa Câmara Técnica se reúne para reavaliar essas orientações. Então, faço parte. Felizmente, eu sou da época da pandemia, então eu não tenho que ir a Brasília. Nossas reuniões são virtuais. Então, o meu papel do CFM é praticamente virtual, em reuniões virtuais online. Mas em relacionado ao meu trabalho do CREMERGE, inicialmente eu tinha muitas reuniões no Rio. Também por causa da pandemia, hoje também a gente faz as nossas reuniões também com o grupo do Rio de Janeiro, eu daqui, cada delegado de cada cidade do estado do Rio de Janeiro, também a gente também resolve questões de uma forma online. Online facilitou muito. Que bom que aí, por um lado, também a gente fica com o doutor mais aqui, né, atuando em tantas frentes. Aliás, sobra tempo para hobby, doutor? Qual que é o seu hobby? Fiquei curiosa. Existe tempo? Pois é. Nossa, saudade, fala. Nossa, isso é um problema mesmo, na verdade, assim... Vou puxar a orelha, hein, olha. Não, faltou tempo, assim, recentemente faltou tempo, Não, se você arranjasse, eu ia ficar surpresa, inclusive. Mas geralmente, o que seria o hobby do Dr. Felipe Canaves? Felipe Canaves, eu sempre brinco de tirar o doutor da frente, sim, né? Claro. Por exemplo, tem uma rotina e quando eu chego em casa, início da noite, às vezes 7, 8 horas da noite, eu ainda vou dar atenção pro meu filho Daniel e tal. Daniel tá com quantos anos? Daniel tá com 8 anos. No auge da energia. No auge da energia. Então, assim, hoje que eu tenho feito mais é ler e ver filme. Então, normalmente, quando ele vai dormir, 10h30, 11 horas, que aí eu começo a ter um tempo pra mim na minha casa. Pra acordar 6 horas no dia seguinte? Mas eu sou praticante de yoga.
eu sou praticante de yoga, então não sei se posso considerar um hobby, né? Assim, ou uma atividade física, ou uma filosofia de vida, né? Yoga é algo que é difícil a gente definir. É bem amplo, né? Mas eu sou praticante de yoga, então pode ser considerado um hobby também. Não exatamente um hobby, né? Mas E é em casa algo... mesmo, que pratica no seu tempo? Não, normalmente tem momento que eu faço aqui num estúdio, aqui no centro, tem época que vai uma instrutora na minha casa e tal, eu faço com a esposa, a gente faz junto. Tem que pôr o Daniel. Sou praticante de meditação, eu sou fã de, como falei para você, sobre mindfulness, eu acredito demais nisso, eu acho que isso é uma revolução, assim, que hoje a gente está bombardeado por muita notícia, né? Mas ajuda bastante. Mas precisa priorizar, né? Vocês estão entendendo, né? Falta hobbies, assim, Entendi. mais ativos. hobbies mesmo. Falta hobbies mais ativos, atividade física tá ficando meio esquecida. Aí eu vou deixar para os pacientes dele, puxar a orelha dele, tá? Porque eu imagino que ele fale isso, né? Olha, tem que ter a meditação, ou a psicologia, enfim, qualquer outra atividade física, mas eu entendo, imagino, né, doutor? A gente tem que tentar fazer uma forcinha para priorizar. E tem a família, né, nesse meio aí, que é o hobby, né, sempre vai ser, imagino que é estar com eles, que é a Thaís, isso? E o Daniel. E o Daniel. Sim. Pois é, isso é um desafio, né, a gente trabalha muito e meu trabalho de reprodução sempre me solicitou bastante, meu trabalho também no CREMERGE, mas eu sempre tive tempo para a família, na verdade. Isso eu tenho tempo, sim. Mais para a família do que para mim, especificamente. Falta tempo para mim, mas para a família eu tenho, na verdade. A gente viaja com frequência, faz bastante coisa junto. Quando a gente tem tempo para a família, a gente tem pra gente também, né? Sim, porque aí é retroalimentado, né? De uma certa forma, sim. Olha, doutor, eu queria muito te agradecer, assim, a gente poderia ficar falando, mas tanto assunto aqui de diversas áreas, tanto dentro da área do conselho, do CREMERGE, da área de fertilização, de reprodução assistida, mas muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Eu sei que o seu tempo é bem apertado e com tantos esclarecimentos, eu posso dizer que talvez um dos podcasts aqui que eu gravei que eu mais tive prazer, todos eu amo, né? Porque eu brinco que eu tenho pós-medicina, sabe, doutor? Pelo Grey's Anatomy e pelo Dr. Cast, entendeu? Mas que assunto prazeroso, que assunto vasto. Então, de verdade, quero muito te agradecer por tanta informação valiosa aqui disponibilizada para a gente. Foi um prazer, eu gostei muito da conversa. Foi muito legal também. Muito obrigado pelo convite. Foi bate-papo, viu? E se você aí gostou também, então faça o favor de não só, Aline, gostei, sabe, doutor, gostei muito. Não, você vai curtir, tá? Me ajuda aí, né? Curte o nosso conteúdo, encaminhe, acompanhe a gente aí nas redes sociais, em tantas frentes, no YouTube, se inscreve aí, o famoso sininho, dá nada que esse sininho ali, olha, não esquece dele não, se inscreve, porque é muito importante e relevante para o nosso trabalho, para a gente continuar disseminando, difundindo a informação de verdade, de qualidade e compartilhando aqui as experiências, os históricos desses médicos aqui tão queridos. Obrigada pela sua companhia também, você que acompanhou no YouTube o nosso DrCast do início ao fim, às vezes dá uma adiantadinha, não tem problema, né? Mas bom demais ter você com a gente. Você também que está aí na rede social, no Instagram, no Facebook. Compartilha esse conteúdo, encaminhe para quem ache relevante, porque foi um bate-papo muito bacana. Novamente, obrigada. Beijo para Thaís e para o Daniel, que cedeu um tempinho aqui do pai e do esposo, né, para estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, doutor. Lembrando, olha, DrCast, realização Ponto de Saúde, Amplia Med, nossa patrocinadora Unimed, apoio Falo Mesmo Comunicação. Bora lá, daqui a pouco tem mais, fica ligadinho. Tchau, gente!